Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudocast, eu tô aqui com a Samara Araújo, ela que é tenente da Marinha e também é nutricionista. A gente vai falar, vocês sabem que eu fui da Marinha, né? Vamos falar sobre Marinha, vamos falar também sobre nutrição e todo o meio que permeia isso. Mas ninguém melhor do que ela mesmo pra se apresentar. Samara, olha pra câmera aí, pra gente da verdade e manda brasa. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Samara Araújo. Eu sou nutricionista da Marinha da Brasil e eu também sou nutricionista que atende em consultório. E o meu público principalmente são mulheres que procuram performance esportiva e também uma recomposição corporal. E aí, quando a gente tá falando de performance esportiva, a gente não está falando de atleta. Estamos falando de pessoas que querem ficar. Não só de atleta, né? Estamos falando de pessoas que querem ficar com um corpo de atleta. É isso? Na verdade, de uma recomposição corporal. A Uhum. gente tem tanto a parte estética, mas também uma parte de desempenho esportivo nessa área esportiva, né? Então, uma pessoa que apenas treina, mas quer melhorar os seus treinos, quer subir mais carga, Uhum. quer ir evoluindo, e aí percebe que vai para academia e não sai do lugar. Então, a gente vai trabalhar toda uma alimentação para a pessoa ter um melhor desempenho. E Entendi. aí, por exemplo, eu faço CrossFit. E o CrossFit, ele é um desafio diário. E aí, não só diário, mas você vai evoluindo ali, aprendendo técnicas, Uhum. movimentos. E aí, para tudo isso, para você poder ir melhorando, para você poder ir evoluindo, você precisa, né? Você demanda nutrientes, energia. E aí, tudo isso a gente trabalha visando essa performance. Sim. E aí, tem o outro lado, que é o lado da estética. Que é, por exemplo, quero baixar percentual de gordura. Quero aumentar volume muscular. Ou quero fazer uma recomposição. Que é dar aquela secada, mas continuar definindo os músculos. Então, a gente pode trabalhar em ambas dessas áreas, entendeu? Eu já fui testemunho de CrossFit também, né? Já Já fui testemunho de é CrossFit. um vício. Eu gosto muito. Eu só tenho um problema com CrossFit que é. Isso aqui é lesão. Não, não é. Não, não é. É só a hora que acaba e a hora que termina. Essa, assim, você não poder chegar Atrasado. atrasado é muito ruim, pô. Porque assim, a vida, né? Você tem que levar filho na escola e tal, não sei o que, tem trabalho, tem reunião. Aí você chega 10 minutos atrasado, você tem que entrar na outra turma. É o único defeito do CrossFit. Se fosse, ao invés de ser de hora em hora, fosse de meia em meia hora, tipo assim, turmas alternadas, pra mim ia ser o 10. Porque hoje na academia, na musculação, eu gasto. Gente, tô fazendo musculação, né? Vocês repararam aí, o pai tá mais magrinho, o pai tá secando. Depois eu tenho que fazer um outro meia-culpa também por causa da camisa. Porque reparei agora, produção, que eu também tava com essa camisa na última. Aí o pessoal tá achando que eu tô só usando essa Só camisa, tem que ela. virou uniforme. Mas não, é só porque foi coincidência, coincidência. Mas aí voltando, né? Brincadeiras à parte. Eu acho o CrossFit maravilhoso, principalmente do ponto de vista de De perda de peso. peso. É sensacional, é maravilhoso, Aham. é tudo. Primeiro, também é muito mais. Eu vou usar um nome aqui que a galera do CrossFit não gosta. É muito mais funcional pro dia a dia que eu tô falando. Então, assim, Mais prático. É é uma mais hora, você prático. fez, acabou, morreu. Morreu aquela uma hora e Morreu. pronto. Aí você meia hora fica vomitando ali. É. Acontece. Se não Um vomitou, teto preto. teto preto. Se não vomitou, o treino não foi bom. Tem Né? alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é É. isso aí. E a vida continua. Mas você faz CrossFit onde? Eu faço CrossFit no Fitbox, lá na freguesia, na Ilha do Governador, que é Aham. onde eu moro. E assim, o CrossFit, ele ensinou pra mim um lado de disciplina. Até essa questão do horário, por exemplo, da Uhum. gente ter um horário para chegar, de ter todo um passo a passo de mobilidade, e aí depois o aquecimento, e as técnicas, e o WOD. Então, esse passo a passo, assim, acaba te dando uma disciplina em relação ao treinamento. E um outro ponto é a questão da postura, de mobilidade. Olha, Uhum. eu faço academia desde os 15 anos. Eu nunca cheguei na academia e fui fazer mobilidade antes. A gente Sim. dá uns aquecimentozinhos, professor de academia te obriga, assim, te fala, tem que fazer algumas coisas de mobilidade. Mas fazer, de fato, se você deixar por si próprio, nunca faz. E aí o CrossFit, você obrigatoriamente tem que fazer aquela mobilidade, porque Faz você parte do faz negócio. parte daquele cronograma, né? Aham. E aí agora eu não consigo fazer exercício sem não ter uma mobilidade antes. Então, isso foram práticas que eu fui pegando por conta do CrossFit. A questão de estar na posição certa, porque se não estiver na posição certa, aí sim causa um problema. Uhum. Então, assim, a questão da coluna, principalmente de lombar. E aí, isso são coisas que vão acontecer se na musculação você estiver agachando toda torta, você também vai se lesionar. Então, não é só uma questão do CrossFit, né? É uma questão de postura.
E ali no CrossFit é que eu fui criando essa consciência. Na academia, na musculação, eu não criei essa consciência. Então, assim, pra mim, literalmente, foi um mundo novo. E principalmente pra essa área esportiva, começar o CrossFit. E aí, depois de ficar... Eu tô há quase 3 anos fazendo CrossFit, né? 2 anos e meio. E aí, também comecei a levar a sério a musculação. E aí, fui fazendo a musculação. E aí, concilio os dois, porque eu acho que são formas diferentes também de modular o corpo, entendeu? Uhum. De moldar o corpo. Então, eu gosto de ter essa intercalar, né? O CrossFit com a musculação. Eu deveria intercalar, mas eu não intercalo. Tem dias que eu faço CrossFit e musculação no mesmo dia, porque o CrossFit é um vício também, né? É É um absurdo. vício. É um É vício. algo que literalmente também é uma terapia. Às vezes eu jogo no meu Instagram falando, tipo assim, ai, terminei minha terapia, ou hora da terapia, porque o CrossFit, ele acaba sendo muito terapêutico. Você tem aquela horinha de desgaste ali, depois você, nossa, liberei o estresse, a ansiedade, alguma Uhum. coisa que aconteceu no dia, e aí você libera ali e vai para casa em paz, sabe? Então tem essa parte também da saúde mental, de estar trabalhando um pouco mais essa liberação, né, das Aham. emoções ali através do treino, né? Agora eu vou trazer pro teu mundo, e aí eu vou misturar um pouquinho do CrossFit. A galera fala muito sobre lesão, mas comer melhor evita lesões. Tô certo? Sim, com certeza. Até porque fazer exercício exaustivo, né? Praticar muitos exercícios Uhum. e não se alimentar da forma correta e não repor o que você está gastando, você vai se lesionar de qualquer forma. Então, muitas pessoas, por exemplo, fazem muito exercício a fim de quê? Emagrecer. E aí, consequentemente, acabam comendo também menos, evitando ou fazendo umas dietas que não tem nenhum acompanhamento, não tem nada da própria cabeça, dietas malucas. E aí a pessoa vai ficando o quê? Mais fraca. E aí, consequentemente, ela ficando mais fraca, na hora que ela vai puxar um peso, ela vai se machucar, ela pode se fraturar. E Uhum. aí acaba que, literalmente, se você faz um exercício físico, se você faz muito exercício físico, é fundamental ter um acompanhamento nutricional Uhum. para você poder repor tudo aquilo que você está gastando para você poder ir evoluindo nos seus resultados também. Sim. Senão, você vai estar ali cansando, cansando, cansando e a resposta mesmo, o resultado não veio, muito pelo contrário, você está debilitando o teu corpo também, né? Entendi. Depois, você não passou dos 30 ainda, você é mais nova que eu. Não, já passei. Já passou dos 30? Ah, então fui legal aqui sem querer. A produção sabe que eu não sou dessas coisas. Não sou dessas coisas. Mas, tô falando, você é mais jovem que eu, né? Aí, tipo, eu tô quase chegando nos 40. Tô com 37, vou fazer 38 agora. Tô quase chegando nos 40. E aí, assim, eu vou pra academia, eu faço exercício físico. Aí fala, porque eu. Porra nenhuma, não gosto, não gosto de fazer. Passo tenho que fazer. E aí, cara, eu gosto de vídeo motivacional, essas coisas, né? Quem for militar gosta dessas coisas, não tem Aham. jeito. E aí eu vi um vídeo maravilhoso do Arnold Schwarzenegger. A entrevistadora fala assim, pô, mas você já tá tão idoso e se continua malhando. Ele, não com essa voz, não com essas palavras. Minha filha, olha só. Eu escovo os dentes, eu almoço, eu janto, eu tomo café e eu malho. Faz parte de quem eu sou. Eu ainda não cheguei lá, não. Né, nesse ritmo do Arnold. Aham. Não faz parte de quem eu sou, mas eu tô tentando colocar isso dentro da minha rotina. Aconteça o que acontecer, sabe Uhum. qual é? Pra doer menos. Confesso que não é um exercício fácil. Você falou que malha desde os 15 anos. Eu entrei no colégio naval com 15, né? Fazia TFM todo dia. Mesmo assim, não entrou em mim. Não adianta. Não tem como, não consigo. Mesmo sendo obrigada ali. Mas um negócio que foi determinante na minha vida foi quando eu voltei. Eu fiz uma viagem nos Estados Unidos, eu voltei e eu trouxe 10 quilos de chocolate. Quando eu fui fazer o cálculo de quanto de chocolate, Show. tinha trazido 10 quilos de chocolate. E eu morava no segundo andar, num prédio. Eu subia de escada, não tinha elevador, era um prédio de 3 andares. Subi de escada e eu quase morri. Eu falei, caraca, mano, eu vou morrer. E aí eu tava com 122 quilos na época. Eu falei, cara, eu vou morrer. E aí, Você sentiu tipo taquicardia? tipo, falta de Falta de. ar e tal. Eu falei. E aí eu comecei. Não vou te falar que não foi altos e baixos, né? Mas assim, mesmo com altos e baixos, tem que continuar indo, galera. Não tem, é muito importante pra vida. E quanto mais próximo da, da vida idosa você vai chegando, né? Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil acontece, né? Uhum. Quando eu tinha meus 17 anos,
Eu era da época da micareta e tal, papapá, aquelas coisas. Uma vez eu fui e comprei um abadá, que o abadá tava apertado demais. E aí eu falei, vou emagrecer. Em 5 dias eu emagreci, sei lá, 4 quilos. E eu coube, E deu na blusa. e o abadá coube. Hoje eu não consigo fazer isso. Tipo, vou perder 4 quilos essa semana. Eu não consigo nem, de forma nenhuma, assim. Uhum. E nem era saudável, nem vamos entrar Exatamente. nesse mérito, Tem a né? questão da idade, tem a questão do que você deve ter feito, que é o que muita gente faz. E assim, um ponto até que você tocou que é interessante é o seguinte: as pessoas levam anos para ganhar o peso, Uhum. né? E aí chegam na consulta e falam assim: ah, é porque eu quero emagrecer em um mês. E a primeira pergunta que eu faço: você levou um mês para ganhar todo esse peso? Uhum. Então, para ganhar o peso, levou anos. E aí a pessoa quer perder em meses, não vai perder de forma saudável, sabe? E principalmente, se for perder muito rápido, a pessoa tem que ter ciência que ela está perdendo massa magra. Que aí não é um emagrecimento eficiente. O emagrecimento eficiente é você emagrecer perdendo gordura. Sim. Principalmente preservando ou até mesmo aumentando a sua massa magra. Uhum. E aí é muito complicado, porque as pessoas querem imediatalismo, querem, tipo, emagrecer para ontem. Só que Pílula não mágica. só que não é emagrecer para ontem, é emagrecer de forma eficiente. Vai demandar tempo? Pode demandar tempo, mas vai ser eficiente. E é melhor o tempo passar e você ir melhorando do que o tempo passar você ir piorando ou o tempo passar e nada acontecer. Uhum. E você tá parada porque, eu não. Olha, eu já mexendo no microfone. Relaxa, claro. Eu não vou conseguir. Vai demorar muito. E aí, nisso que a pessoa fica pensando que vai demorar muito, ela não age e o tempo passa. Sim. Né? E aí você olha pra trás e vê quanto tempo você perdeu, né? E aí só vai acumulando peso, acumulando peso, acumulando peso. Então, Uhum. assim, a questão é botar na cabeça que precisa melhorar, que isso precisa ser da rotina. Eu falo muito no Instagram a questão de usar isso como um autocuidado diário. O meu treino é um autocuidado diário. Eu preciso ir, principalmente porque é algo que eu vou fazer por mim no dia. Às vezes eu tô trabalhando, eu tenho um monte de responsabilidade, eu faço tantas coisas que nada é pra mim, é tudo pros outros. Eu preciso, um momento do meu dia, fazer alguma coisa pra mim. E aí vai ser o meu treino, vai ser a parte do exercício. Então, tanto é um cuidado pra mim, quanto é um cuidado para minha saúde mental, porque eu uso muito como uma válvula para liberar esse estresse do dia, para liberar a questão da ansiedade. Então, assim, e aí a forma como você olha o exercício. Não olhar o exercício de uma forma chata, cansativa, exaustiva, mas olhar de uma forma de vai melhorar o meu sono, vai me dar mais disposição, vou liberar um pouco das minhas emoções, das minhas sensações aqui. Então, ver o exercício com outro olhar também, acho que isso é muito importante. Aí não querendo ser chato, né? Até porque você não é profissional do CrossFit, você trouxe o CrossFit aqui pra gente conversar. Que é o meu mundo aqui? É o teu mundo, mas o CrossFit tem um senso de comunidade diferente da academia também, né? Tem. Eu vou até mandar um beijo aqui pro pessoal da Fitbox, principalmente a Antonielle, que ela é coach? Não, ela é a dona do box. O meu coach é o Marco Capô. E assim, a Tonton, a gente chama ela de Tonton, ela é minha personal também. Então, eu tô com ela em dose dupla, né? Ela faz ali o CrossFit com a gente, ela é a dona ali do box. E ela é a minha personal e terapeuta também, porque personal acaba sendo terapeuta, igual a nutricionista que também é terapeuta. A gente tá ali conversando, treinando, fazendo tudo. E o meu coach é o Marco Capor, que ele é muito bom, né? Ele não tem paciência como qualquer outro coach, né? Não, ele um não pouquinho tem que ter, nervoso, né? Mas assim, ele sabe instigar a gente, ele sabe provocar a gente. E ele sabe que a gente não gosta, mas ele faz. Então, assim, ele sabe quanto de peso a gente tem que pegar. E principalmente por isso que a gente consegue ter uma consciência, evita as lesões por conta disso. Então, se a gente está na zona de conforto, ele mesmo fala, não, bota mais pesado que eu sei que você aguenta. Mas também se a gente falar que não aguenta, ele não ouve. Ele manda a gente botar mais peso. Mas assim, foi ali que eu tive a minha consciência corporal, como eu já falei, né? Essa questão da consciência também da questão de fazer o exercício. E já me perdi. Por que a gente tá falando de CrossFit mesmo? Por causa do senso de comunidade. Tá, do senso de comunidade, isso. E aí, literalmente, lá, tem muito exercício que é em dupla, né? Que faz em dupla e tal, e aí um ajuda o outro, um tira o peso do outro. Aí tem a questão de enquanto um tá descansando, o outro tem que fazer. E aí, muitas das vezes, esse treino em dupla, ele é muito legal, porque você não desanima, você não para, porque você sabe que se você parar, você vai prejudicar o teu amigo. Sim.
Se você fizer pouco, teu amigo vai fazer mais, ele vai Sim. ficar cansado. Aí tu fala, cara, se ele tá fazendo 10, eu vou fazer 10. Se ele tá fazendo 20, eu vou fazer 20. Porque se ele fizer 20, eu fizer 10, eu vou cansar. Então, assim, literalmente tem um senso de coletividade muito legal, muito É bacana. muito bom, cara. Eu gosto, E eu é tudo gosto em muito. 1 hora. Sim, tudo isso É isso em aí. 1 hora. É muito bom. Só não faço, só não volto a fazer porque eu te falei, por causa da hora. Assim, a academia te dá uma liberdade de horário que no Você pode ir em CrossFit não qualquer tem. horário. Exatamente. Então, assim, pô, hoje eu tenho um almoço mais extenso, sei lá, eu consigo sair 11h30 e voltar 1h30. Dá pra treinar e almoçar. Uhum. Se você a comer antes de treinar, você vai vomitar tudo, acontece. Mas dá pra você primeiro treinar e depois almoçar, né? Bom, deixa eu te falar. Eu costumo falar, né, que existem profissões que a gente tá na escola assim, né, quando é criança. Fala, Mariazinha, você quer ser o quê? Não, eu quero ser médica. Joãozinho, você quer ser o quê? Eu quero ser policial. Fulaninho, você quer? Não, eu quero ser piloto. Mas existem profissões, principalmente hoje no mundo que tem muito mais profissões do que antigamente, que a gente não fala normalmente, né? Então, provavelmente, a tia Teteca não perguntou pra Samara lá de 6 anos, 8 anos Uhum. de idade. E aí, Samara, você quer ser o quê? Eu não quero ser nutricionista. Tipo, da onde saiu fazer nutrição? Então, isso foi muito louco, na verdade, porque eu treino desde cedo. Aham. E aí, na verdade, eu sempre fui muito magrinha. E aí, eu queria ganhar massa a todo custo. E eu ficava pesquisando na internet o que, que tinha que comer: farinha, empim, muito arroz. E aí, assim, depois, com o tempo, eu fui até levando isso um pouco mais a sério. E teve um dia que eu tava fazendo cálculo, literalmente, do que eu deveria comer. Uhum. E aí, somado a isso, a minha irmã, ela teve obesidade infantil. E ela foi acompanhada por uma nutricionista, porque ela teve que perder peso e tal. Ela é muito novinha, ela teve essa comorbidade. E aí ela emagreceu muito, melhorou os exames, isso foi ótimo. E eu achei aquilo muito legal. Até com um tempo, depois ela acabou ganhando peso. Inclusive também quero mandar um abraço para ela, porque ela perdeu 30 quilos Muito agora, com bom. a nutricionista dela, que agora sou eu. Finalmente ela quis me ouvir, né? Mas assim, o que eu achei mais legal é que partiu por conta própria dela, que essa é a questão. Você tem que querer por você. Uhum. Então ela tinha uma irmã nutricionista e literalmente a gente dá as dicas, a gente fala, né? Mas a pessoa tem que querer. Santo de casa não costuma fazer milagre, né? Exatamente. E eu era assim nesse nível. Aí acabou que ela, por conta própria, resolveu fazer exercícios. E aí, só fazendo exercício, quando a pessoa tá parada, ela já foi tendo um resultado. E Uhum. aí eu lanço muitos desafios, né? Eu gosto muito de fazer desafio de 21 dias, porque é para aquela pessoa que precisa de uma motivação, que precisa de algo ali para começar, que precisa daquele resultadozinho rápido também, Sim. para dar aquela motivada. E aí ela participou dos meus desafios e aí alavancou essa perda de peso dela também. Eu vi uma coisa que eu nunca vi na vida, foi ela comer salada. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, Sara tá comendo salada? Que isso, loucura. Como assim, do nada? Sari Samara? Sara e Samara. Sensacional. Dupla sertaneja total. Exatamente. E aí, assim, eu vi ela comendo salada, eu vi ela seguindo. E é engraçado, porque tudo que eu falava pra ela fazer, ela não fazia. No desafio, ela fazia. Porque o desafio existe premiação, existe Uhum. colocação. Então, quando a gente coloca uma competição no meio, né, Isso o aí. olhar muda. E aí eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa também dela ter aprendido, porque de fato ela aprendeu. Agora ela tá com novos hábitos e ela perdeu 30 quilos. Então, assim, ela teve esse histórico na infância, depois ela Uhum. reganhou o peso de novo, mas agora ela já tá bem de novo. Então, eu sempre fui tendo um contato, assim, com a questão da alimentação e de como a alimentação pode transformar a nossa saúde. Eu sempre gostei muito também de cuidar das pessoas, essa questão de querer atender. Até agora, vindo um ganchinho para a Marinha, né? Quando eu escolhi a diretoria de saúde da Marinha, era porque eu queria trabalhar, de fato, ou numa policlínica ou no hospital. Uhum. Nessa parte clínica mesmo, nessa parte de saúde, né? Acabou que eu trabalho na parte administrativa, que é um ramo da nutrição também, só que é um ramo que eu nunca trabalhei. Uhum. Então está sendo uma experiência super nova, mas a ideia sempre foi trabalhar com essa parte do atendimento às pessoas, né? E aí eu gostava muito de química e eu estava na dúvida entre química e farmácia,
porque minha mãe, ela trabalhou também, trabalha até hoje, a vida toda numa farmácia de manipulação, homeopatia. Então eu fui aquela criança que eu tô doente, ela me dava um xarope de uma planta super estranha e eu ficava bem. Uhum. Tanto que assim, eu não sou muito fã de remédio de farmácia convencional, Uhum. porque tudo pra minha mãe era umas gotinhas de tintura, de alguma coisa. Uma bolinha, Uma né? bolinha, sabe? Homeopática. E eu sempre gostei muito dessa área mais natural, de produtos naturais, alimentos naturais. Uhum. E aí eu fiquei muito na dúvida entre farmácia e nutrição. E acabou que na hora da faculdade ali, por optar, optei pela nutrição. E assim, não me arrependo, porque é uma das coisas que mais me faz feliz é a minha profissão, sem sombra de dúvida. Hoje, obviamente, né? Também muito motivado por questão de rede social e tal. A gente tá vendo uma nutrição que é um pouco mais voltada para não só saúde barra estética, né? Uhum. Porque as pessoas já entenderam que ser gordo não é saudável. Sim. Infelizmente ainda tem. Cara, isso é a maior loucura do mundo. Isso Tem é a polêmico. galera. Polêmico? Aqui eu sou zero polêmico. Aqui o programa é meu, eu decido o que eu vou falar. Uhum. Tem galera influenciador que romantiza a gordura, pô. Romantiza ser gordo. Isso é preocupante. Preocupante pra ele, né? Preocupante pra ele, que ele vai morrer mais rápido e não vai poder gastar o dinheiro das públicas que ele faz. Exatamente. Mas a gente tem aí um movimento, sim, de saúde barra estética, né? Mas a gente tem a nutrição clínica. Tem uma amiga minha que é de Marinha, que é nutricionista da Marinha, inclusive. Ellen, beijo pra você. É que ela tá em Brasília agora. Ah, Aí eu não. tem vaga em Brasília, Ellen? Ela tá lá em Brasília, no hospital da. Agora não lembro se é no hospital das Forças Armadas, acho que sim. E aí ela tá trabalhando lá. Só que ela trabalhou no. Meu Deus, qual é o nome? No hospital de oncologia, né? No hospital do Ah, câncer, no tá. hospital do câncer. Os pacientes oncológicos. Dos pacientes oncológicos. E ela me contou a história que doeu muito meu coração. Ela trabalhava no outro setor da galera terminal, né? Assim, galera quem tava lá não ia sair de lá, ia morrer. Então eles tentavam dar uma vida menos pior pra pessoa, né? Tirar um Sim. pouco do desconforto das pessoas. E ela me contou a história uma vez que foi um senhor que já tava muito mal, falou assim, chamou de doutora, né? Doutora, eu queria muito uma batata frita. E ela contando, falou, Ah, Heitor, pô, assim, era trato intestinal, acho que era algo gástrico dele, né? E ele não podia comer batata frita, né? uhum. Não estava indicado pra ele comer, mas assim, era o desejo dele. E, assim, ele podia não comer ali, mas não comer e comer não ia acontecer não ia dar muita diferença na saúde dele. E aí ela foi e liberou batata frita pra ele comer. E aquele dia mais tarde ele foi a óbito. Quer dizer, no próximo plantão dela, ela voltou e ele não tava mais vivo. Aí eu falo pra ela, você matou ele então, né? Com a batata frita. Pensei, Mas, não, brincadeiras à parte, né? Claro que não foi isso, Uhum. mas o que eu quero dizer, né? Existe também essa pegada na nutrição clínica, Sim. que é uma parada que, assim, né? Você pode definir tudo, né? Sim, a saúde da pessoa ali, principalmente, e aquele aconchego, porque é isso, assim, uma batata não fez a diferença, obviamente, mas ela ter feito esse gesto de carinho, ela como nutricionista, que falaria não pra batata, falou tipo sim, deu pra ele, e ele ainda pôde ter essa sensação de comer uma batata antes de falecer. Olha, eu sou emotiva, né? Não tem E problema. aí eu fico, assim, a nutrição ela é maravilhosa nesse sentido. Eu já fiz estágio na Fiocruz. Uhum. E na época eu fiz estágio em saúde pública. Foi enriquecedor nessa época, depois eu fiquei doida para trabalhar na Fiocruz também, porque é isso, eu gosto muito de ajudar as pessoas e de poder proporcionar um pouco mais sobre educação nutricional. Uhum. E lá eu atendia um pessoal que é muito baixa renda, que é o pessoal de Manguinhos. O Fiocruz é na frente Sim. ali da favela de Manguinhos, né? Famosa faixa de Gaza. Que é onde eu trabalho agora, aquela faixa de Exato. gás, ela me ama. Que Não eu te larga, né? ela não me larga, porque a minha faculdade foi ali perto, na Uniswan, onde eu fui assaltada. E aí depois, Normal. Quem estudou normal. na Suam foi assaltado, pô. É, Não dá. Na verdade, a Suam faz parte da tua formação. Se você não for assaltado, você não forma, pô. é.
É verdade. Tem que ter aquilo ali para conseguir o diploma. Tem que ter. E aí, depois eu estagiei na Fiocruz, que foi de frente ali para Manguinhos. Nessa época eu não fui assaltada. E agora, onde Benfica. eu trabalho em Benfica, eu fui assaltada também. É. Faz parte, é o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Quando eu estava atendendo lá, nessa parte de saúde pública, Uhum. tinha um cara que eu atendi até hoje, eu nunca vou esquecer isso. Que eu fui pegar os exames dele e ele tava com cálcio muito baixo, muito baixo. E a gente, na educação nutricional, o que a gente fala? A gente trabalha muito mais a questão ali dos grupos, né, alimentares. Aí a gente fala, olha, tem que comer mais alimentos ricos em cálcio, leite, queijo e tal. Aí ele falou assim pra mim, eu não tomo leite. Aí eu falei, por quê? Você não gosta? Você tem intolerância? Ele, não, porque o leite que eu compro é só para as crianças. Se eu tomar o leite, as crianças ficam sem. Cara, eu como estagiária ainda, eu queria desabar e eu queria, tipo, ir no mercado e comprar 1 milhão de leite e dar pra ele, sabe? Aí, assim, aí nessas horas a gente entendia, mas mesmo assim ele tava procurando melhorar a saúde dele. Mas olha a precariedade, né? Ele falou assim, eu até compro leite, só que é para minhas crianças. E se eu tomar, elas vão ficar sem. E aí, como que você faz para cuidar da saúde desse tipo de pessoa, sabe? E aí, por isso que também vem a questão das políticas públicas e a importância também de algumas políticas públicas. Porque tem gente que, às vezes, quer, precisa, só que tem essa dificuldade, esbarra nessa questão da dificuldade. E aí fica muito complicado. Na época, assim, a gente conversou e tudo mais, e a gente fez uma cesta básica e entregou. E a Fiocruz também tem isso, outras instituições também têm isso, de entregar a cesta básica, né, para o pessoal e ajudar. Mas nesse ponto é muito importante, assim. E aí você vê que não era uma pessoa que não estava de má fé, nem nada, estava querendo melhorar a saúde, só que ele de fato não tinha condições de melhorar a saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava falando aqui. Tem 2 pontos aí sobre falar sobre isso, né? Primeiro é a galera do. Eu odeio o TikTok, eu vou falar aqui. Odeio Eu o também. TikTok. Odeio Mas eu tenho muito que o usar, TikTok. né? Tem que Ai, usar. Faz mas parte, eu não ferramenta uso. de trabalho. Não. É ferramenta de trabalho, eu também É. uso. Mas eu odeio. Sabe o lance da academia? Hum. É a mesma coisa, pô. Eu tenho um objetivo. Né? Enfim, voltando. Tem uma galera do TikTok que demoniza o leite. Sendo que o leite é uma das fontes de proteína mais baratas que existem, né? Mesmo o seu paciente lá não podendo comprar. É fato, é muito barato. Depende, né? Atualmente, nada. Nem o Não, ovo. nada é barato, né? Nem ovo, nem nada. Mas assim, comparado a 1 quilo de patinho, Sim. é muito barato. E aí, tem uma galera demonizando, cara, falando que leite é inflamatório. Primeiro que assim, inflamatório pegar uma palavra, né, e falar assim, vamos botar uma carga muito negativa. Inflamatório de quê, meu? Tem uma série de questões. Fazer exercício físico inflama. Exato! Puta merda aí, produção. Pô, chamamos a pessoa certa. Isso, gente. você tá se inflamando, pô. Inflamação é Não uma coisa necessariamente muito é algo genérica. ruim. Exato. E ela tem que ser contida. E aí, quando o pessoal fala em relação ao processo inflamatório ao leite, isso aí é para quem tem uma resposta alérgica a isso. Então, assim, se a pessoa não tem uma resposta alérgica ao leite, né, seja a proteína, seja a lactose, porque o que acontece muito é que as pessoas também só associam a lactose. Mas podem ter alergia à proteína do leite ou uma intolerância à lactose, pode ser um ou outro, tá? E essa tolerância também, ela tem níveis. Então, você tem que ver o nível. Às vezes, você tolera um queijo, mas você não tolera leite líquido de jeito nenhum. E aí, por isso que se você sente qualquer sintoma, se sente sintomas, aí sim, faz o exame para ver se tem alguma intolerância à lactose ou se tem alergia à proteína do leite. Agora, se você consome leite a vida toda, come queijo e tudo mais, e nunca sentiu nada, será que isso aqui que eu tenho é intolerância à lactose? Não, não é, né? Não é, né? Não é. Aquela batatinha do McDonald's que come, é um chocolatinho. Porque aí quando você começa a conversar com a pessoa, aí ela vai falando, mas é que depois do almoço bate aquela vontade de comer isso. Aí come 3 no final do brigadeiros. dia, aí eu vou ver tantas outras coisas que a pessoa comeu e ela tá botando a culpa no whey protein dela. Porque o whey protein engorda. Aí eu, com Produção, vou certeza. fazer um pedido. Bota na câmera do meio. Traz aquele whey protein lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio que a gente nunca fez aqui. Vamos analisar o whey protein aqui na mesa do podcast. Ó, já vieram alguns nutricionistas aqui.
gente nunca fez isso, tá? Você tá sendo Mentira. privilegiada. Juro pra você. Pessoal, Espero pra que quem eu não goste sabe, dele. pelo amor de Deus, talvez alguém não saiba, né? O Whey Protein, ele é a proteína. Ele é A proteína do soro do a leite. proteína do soro do leite, né? Então, o que que é? Isso aqui rola um processo, né, físico e químico. Não vou botar marca não, né? Porque não estão pagando a gente. Ainda. Ainda. E você pega o leite e transforma nessa maravilha aqui que tem proteína Isola. pra chuchu. Isso. Pode isolar ou não, né? Não, isola a proteína, de qualquer Sim, forma. sim. Entendeu? E também existe uma polêmica sobre o whey isolado e o whey não isolado, né? Concentrado. Concentrado e isolado. Aqui a gente tem um concentrado, eu não sei se esse é isolado, eu acho que Deixa eu não. ver. Acho que é concentrado. Esse aqui é muito maravilhoso. Esse daí com café. Deixa eu fazer assim. Não, pode mostrar, pode mostrar. Ó, esse daqui é o É de concentrado também. paçoquita. Concentrado? Aham. Então, os dois são concentrados. Fala um pouquinho pra gente a diferença entre o concentrado e o isolado, por favor. Então, o concentrado, ele tem um pouquinho de carboidrato, tá? Na verdade, depende muito da marca. Tem marcas assim que tem 4 gramas de carboidrato. Uhum. Que aí, vale a pena pagar muito mais caro por um isolado, sendo que marcas têm 3, 4 gramas de carboidrato, né? Não vale a pena. Mas tem uns que têm uma carga de carboidrato maior. 10, 15 gramas de carboidrato. Você Então, tá falando, eu tô vendo aqui. isso, já olha Uhum. isso aí, quanto é que tem. Vamos ver. Mas aí Aqui, você tá mostrando a marca. não tem problema Não tem não. problema, não? Deixa, Tá. se eles vierem me processar, a gente divide o processo. 9 gramas de carboidrato. Ok? O que eu consumo tem 4. Entendi. Que eu não vou falar a Não, marca, mas mas tem esse é 4. concentrado. Esse é concentrado. O O seu meu também? concentrado tem 4. Então entendeu? o concentrado pode ter... Pode ter essa variação. O que a pessoa tem que olhar é o nível de carboidrato. Também o nível de proteína por porção também. Aham. E Vamos lá, aí, só pra proteínas. gente. Isso, Pode só pra falar. gente também não se perder, porque senão eu vou me perdendo. E aí, o concentrado tem esse pouquinho de carboidrato. O Uhum. isolado, ele não vai ter nenhum carboidrato. Então, por exemplo, para quem tem intolerância à lactose, já talvez consiga tolerar o isolado. Por quê? Tudo sempre tem uma margem de erro. Sempre tem aquele 0,005. Aham. Então, assim, se você tem intolerância à lactose, por exemplo, você pode tentar um isolado para ver se você vai aceitar melhor ou não, porque de fato ali não é para ter nenhum carboidrato. Sim. E aí também tem o hidrolisado, que é um terceiro whey protein. Que aí esse hidrolisado é para quem tem tanto a intolerância à lactose quanto também à proteína. Porque a proteína, ela tá desnaturada ali, ela tá hidrolisada. Então, se você tem algum problema com essa proteína, também esse whey, ele vai ser tolerado pelo teu corpo, porque a proteína tá ali, tipo, toda quebradinha, pronta para ser absorvida. Uhum. E aí, por conta disso, ele é caríssimo. O isolado já é caro, o hidrolisado é caríssimo. Então, tem que ser realmente para quem tem problema com a proteína do leite ou para quem é intolerante à lactose e não tolera o whey isolado. Entendi. Aí, o ideal é ir Ó, pro mas hidrolisado. muito bonito o que você tá falando, só que tem uma questão, Ah. que é que os nutricionistas nem sempre perguntam, alguns sim, outros, a maioria não, que é o gosto. Existe uma diferença, assim. Vou falar isso aqui porque eu gosto, não vou falar mal, não tô falando mal de nenhum dos dois, na verdade. Esses dois eu gosto muito. O da Dux de avelã é melhor do que o ovo maltinho do Bob's, pô. Não, é muito bom. É muito Não, bom, qualquer maravilhoso. whey. É de avelã, sim, senhora. Avelã e chocolate belga. É. Avelã e chocolate belga, O maravilhoso. cookies também é maravilhoso. O de cookies, assim, tem... A Dux, ela é um pouco complicada, né? Por quê? Porque tudo é bom. Ah, tá. Não, Pensei que a gente complicado ia no falar sentido mal. de tudo é bom. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não, tudo é Ó, bom. esse aqui a gente tá falando de 6 gramas de carboidrato, não é tanta coisa assim, Não, vai. tá bom. E quanto de proteína na porção aí? Proteína, 20 gramas. Tá bom. Bom, é bom. E o outro aqui, esse aqui é maravilhoso. Mas assim, eu sei que isso aqui é docinho esse aqui é mel. Aham. Estamos falando de 9 gramas de carboidrato, é 50% a mais. É. E 18 de proteína, quase igual, 10% a menos. Não, mas A gente tá falando de 20 contra 18. aí mais carboidrato e menos proteína. Sim, sim. Mais carboidrato. Mas é o que eu tô te Mas eu falando. não vou ficar esse falando mais nada, não, que essas marcas aí vão me processar. Mas é o que eu tô te falando. Esse aqui, ó, maravilhoso. Tipo assim, tá triste. Quer tomar um sorvete? Sim. Toma um negócio disso aqui que Receita, eu faço muita receita com whey. com leite gelado, que é quase um sorvete, entendeu? É. É quase Não, um aí sorvete. sim.
Mas, ó, dá uma olhada. Obviamente, você vai recomendar o da Dux, porque ele A tem... composição é A melhor. composição é melhor, Deixa eu né? olhar tudo. Entre carboidrato e proteína. Mas o que eu tô querendo dizer, E né? aqui ainda tem o aminograma, então você consegue ver, ó, todos os aminoácidos certinhos que tem também. Coisa linda, né? Mas, pessoal, ó, não tô... Ih, porra, esquece. Com leite condensado, então... Não, mas olha, sabe como eu faço leite condensado? Ah, É só pegar o whey protein de baunilha e aí vai botando bem pouquinha água aham, e aí você vai misturando. Vai botando um pouquinho de água e vai misturando. aham. E aí quando ficar naquela consistência mesmo de leite condensado, pronto, faz uma salada de fruta, joga essa caldinha de whey de baunilha e coloca granola. É leite condensado. Outro Que dia, outro é dia leite eu vi condensado. uma propaganda não, vi um Reels sobre o pior brigadeiro que você já comeu na vida, que era um brigadeiro de whey, né? Ah, tá. Que era um brigadeiro, que eu falo, cara, é assim, é um brigadeiro, mas é horrível, É. né? Não, eu fiz o teste daquela receita que ficou super em alta, que é pegar o whey, botar um pouquinho só de água Uhum, e aí colocar no micro-ondas, sabe? Na próprio prato do micro-ondas e uhum. colocar, tipo, 1 minutinho no micro-ondas, faz um biscoito. Lindíssimo o biscoitinho, tipo aqueles de mentirinha. Sim, mas tem gosto de cocô. Tem gosto de Meu whey é fezes muito animal. bom. O meu whey, ele é muito bom. Eu amo meu whey. E ficou horrível. Ficou horrível. Não tinha o sabor do whey. Ficou seco. Eu dava uma mordida daquilo, tinha que beber água. Eu dava uma mordida daquilo, bebia água. Ficou Uhum. super crocante. Mas o sabor e aquela textura de coisa seca na boca que vai ressecando assim, que você quer beber água, beber água. Nossa, não recomendo. Eu falei, gente, olha, não faz essa receita não É, dá certo. Estão mentindo pra vocês. e aí, Não faz isso. isso vai me trazer pra um lugar que, assim, na época que eu comecei lá a ser. Cara, tem 9 anos isso. Há 9 anos atrás, quando eu comecei a ser testemunha de CrossFit, Aham. eu tava na época das dietas malucas. Então, assim, Coli 30, ro- jejum intermitente, Role 30, jejum intermitente, aqui não come carboidrato, cetogênica. cetogênica, que tem a porra da tal da cetose e tal, que é tudo mentira, que depois saiu um monte de estudos contra, né? Hoje eu tô pelo déficit calórico, né? Que Que é. todas, no final, todas esbarram no déficit calórico, né? Que é Uhum. isso que faz emagrecer. Não E tem, não outra tem outra coisa, fica coisa. 5 dias sem comer carboidrato. Você vai. Isso assim, você tem costume de comer carboidrato, arroz e feijão todo dia. Fica 5 dias sem comer. Você vai chorar em posição fetal. Não tem como. Não tem como ficar sem carbo zero. Esquece, não tem como. Sim. Sim, se você não precisar disso, né? Não, eu preciso. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. É outra história, mas sem precisar, não tem como, E a maluquice. gente precisa, gente, as nossas células, elas precisam de glicose. Uhum. Glicose. Essa é a primeira via energética, é a primeira. A gente usa a gordura como fonte de energia? Usamos. Mas a primeira via energética é a glicose. Então, assim, eu não sou de condenar dietas. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o que ela se sente melhor fazendo. Uhum. Eu sempre falo isso. Mas, assim, cara, se você vai conseguir levar uma dieta cetogênica pro resto da tua vida? Você vai conseguir levar um jejum intermitente pro resto da tua vida? Não. Então, para que você vai fazer isso? E principalmente, se você não quer ter um resultado e permanecer com aquele resultado, então você tem que aprender a fazer e continuar fazendo. Uhum. Isso é reeducação alimentar e isso é equilíbrio alimentar, não adianta. Aí você vai fazer um jejum agora, você vai perder 10 quilos, aí o que você vai fazer? Vai voltar a comer como você comia antes? Uhum. O seu resultado vai voltar. Entendeu? Então, assim, para ser algo sustentável, você tem que aprender a equilibrar. E aí, por um momento, se você quer emagrecer, é déficit calórico. Ponto. Chegou no teu resultado, é só ajustar a tua alimentação para manutenção, mas o tempo todo trabalhando hábitos saudáveis melhores. Uhum. Rotina de exercício diário ali no teu dia a dia. Não tem mistério, gente, não tem mistério. Porque assim, resultado a pessoa vai ter, obviamente. Ela vai tirar o carboidrato ali. De qualquer forma, o corpo dela precisa de glicose. E aí ela vai pegar a gordura, vai transformar em glicose para poder utilizar. Então vai queimar a gordura por conta Uhum. disso. Até um certo ponto, essa pessoa vai emagrecer. Mas aí daqui a pouco o corpo dela vai começar a pedir. E aí começa a ativar um monte de mecanismo de ação para sentir mais fome, compulsão alimentar.
E aí, a partir do momento em que ela coloca a primeira glicose dela na boca, o primeiro açúcar, Esquece. é ladeira abaixo. Devia ter o açúcares anônimos, né? Igual tem alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem os viciados em açúcar anônimos também. Exatamente. E assim, sem perceber, de forma ingênua, né? Você criou uma compulsão alimentar porque você foi fazer uma dieta restritiva, sem necessidade. Então, você puxou um assunto excelente aí. Mas assim, ela teve uma compulsão alimentar, mas a pessoa que eu me coloco nisso, tá? Ansioso, gordo e tal, papapá, tudo isso. Fumante, eu ainda sou. Um dia eu quero parar, mas não chegou esse dia ainda. Essa pessoa, ela não tá, quando ela vai também pra um negócio de uma dieta muito restrita, ela não tá trocando só uma compulsão pela outra? Não é assim, eu sou compulsivamente, como compulsivamente, eu sou ansioso compulsivamente, e aí do nada eu falo assim, vou fazer exercícios compulsivamente. Tá entendendo que eu acho que essa Sim. pessoa ela tá só trocando uma coisa pela outra? Claro que assim, se essa compulsão ela for um pouco mais saudável, você Uhum. tá trocando uma coisa boa pela outra, né? Mas Sim. você entende o que eu tô falando? Você Sim, concorda? mas eu não acho que seja isso que acontece. O que acontece é que as pessoas compulsivas, elas não têm controle. Uhum. E aí ela prefere não ter por perto do que ter e comer só um quadradinho. Que é o que eu falo pra todo mundo. É muito mais difícil você ter uma barra de chocolate aqui na tua frente, tirar um quadrado e comer, isso é super difícil, do que não ter chocolate. Você não compra chocolate, você faz uma dieta super restritiva que você corta tudo, você não vai mais em festa, você não faz mais nada, aí você emagreceu, mas porque você não tem aquilo ali no teu campo de visão. Uhum. Mas a partir do momento que você tem aquilo ali no teu campo de visão, como é que você vai se comportar? Então, as pessoas que são compulsivas, elas não sabem se comportar. Elas não têm um comportamento. Por isso que mais importante é fazer primeiro, uma terapia, tá? Porque compulsão alimentar é tratado com terapia, é comportamento e é emoção. Provavelmente aquela pessoa também está descontando as emoções ali. A gente já tem o hábito de tudo comemorar com comida. Aniversário, vamos sair para comer. Passou em alguma coisa, vamos sair para comer. Recebi alguma coisa importante, vamos sair. A gente sempre comemora comendo. E tudo a gente associa. Páscoa é comida, Natal é comida. Ah, mas é bom, pô. Não, e tá tudo bem. Uhum. Só que, se tudo a gente vai ter no momento de comer, a gente vai conseguir excluir isso da nossa vida? Não. Não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar. Aprender a lidar com esses momentos, aprender a lidar com a comida em si. E aí, a pessoa que tem a compulsão, ela não sabe lidar. Entendeu? E aí não vai ser. O problema não é a Páscoa, o problema não é o Natal, o problema não é o chocolate. O problema é como ela lida com aquilo ali. Uhum. Então, a primeira coisa, ela tem que fazer uma terapia para conseguir saber controlar, saber lidar, saber ter esse equilíbrio. E aí o segundo ponto é que tem pessoas, sim, que têm algum tipo de compulsividade por qualquer coisa. Uhum. E aí trocam a compulsividade. Uma hora eu tô compulsiva, eu gasto, quando eu fico muito ansiosa, eu quero comer. E aí eu vou trocar isso pra, tô muito ansiosa, quero comprar. Acho até que eu tenho uma compulsividade por compra. Quando eu tô muito ansiosa e tal, nananã, se eu comprar alguma coisinha, eu fico relaxada. Uhum. Mas agora eu sou equilibrada em relação a isso, faço terapia, inclusive um beijo pra minha psicóloga Letícia também, porque é isso, a nossa vida, ela também, a gente tem que se cuidar sempre, sabe? E a terapia também é um ponto fundamental aí, um ponto essencial que toda pessoa deveria ter, até para se autoconhecer, para se autocontrolar. E aí existe essa questão de trocar. E aí vem um ponto que a gente comentou lá no início do podcast. A pessoa que troca essa compulsão, ela começa agora, então, todas as emoções dela, ela começa a descontar em exercício. Só que ela não tem uma alimentação adequada. O que vai acontecer? Ela vai começar a ficar fraca, ela vai começar a se lesionar, que aí foi aquele papo inicial que a gente teve, que faz muito exercício e não come da forma que deveria, não repõe da forma que deveria. Então vai começar a ter um efeito reverso, um efeito contrário na Efeito saúde. rebote, né? Tal do efeito rebote. Vai começar a ficar cansada, debilitada, até mesmo desnutrida. Uhum. Pode ter algum tipo de lesão, alguma coisa que vai demorar a se recuperar, porque o corpo tá desnutrido, né? E desnutrido que eu digo, sem nutrientes. Porque uma coisa também é comer e outra coisa é se nutrir. Quando você come um Dá pra ser McDonald's, gordo e anêmico. dá para ser magro e com resistência à insulina e colesterol alto. Já peguei no consultório. Pessoa magra, mas que estava com resistência à insulina
e o colesterol alto. Por quê? A pessoa, ela é magra de natureza, magra por si só. Então, ela não cuida da alimentação. Por que eu não engordo? Se eu não engordo, por que Tudo bem. eu vou ficar me preocupando com o que eu como? E aí a pessoa foi comendo, até aparecer no exame resistência à insulina. Aí veio me procurar, marcou uma consulta. E aí, magro mesmo, IMC magro, normal. Biotipo magro, porém aquele magro flácido. Porque é aquela pessoa que não faz exercício, não come direito, então é Não tem magra, massa magra. mas não tem massa perfeita, não tem massa magra. E tava com resistência à insulina. Eu falei, agora você vai ter que cuidar da sua alimentação, não por estética, mas pela saúde. Porque é isso, a alimentação é saúde. Sim. Doutora, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma questão aí, né? A galera, o que acontece? Hoje, o principal hormônio que a gente precisa pra produzir, né, músculo, e aí, quando eu falo músculo, o sinônimo é massa magra, né? Uhum. Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de testosterona, é basicamente, pessoal, tudo na média, até, tudo que eu vou falar aqui é na média. Na média, homens têm mais testosterona, por isso produzem mais músculos do que mulheres, né? Porém, pra gente produzir isso, né, a testosterona ela precisa de gordura. Só que Colesterol. exato, Uhum. né? Não só isso, né? A gente precisa tanto do LDL quanto do HDL. Um é mais denso, né? E o outro é menos denso. O LDL é menos denso. Um entope Já sabe bastante. Você veja uns podcasts por aí. Tem o LDL e o HDL, né? Um é o high, outro é o low. Um tem alta densidade, outro tem baixa densidade. E a gente precisa do colesterol para produzir músculo. Isso é uma maluquice dos infernos, né? Porque Deus falou assim, então, eu vou fazer uma coisa, eu vou botar um troço chamado testosterona. Só que para isso circular no seu corpo, você precisa do colesterol. E aí, como é que a gente faz essa parada de o meu colesterol tem que estar no nível alto o suficiente para eu ter a testosterona circulando no meu corpo, mas ela não pode estar tão alta que me traga risco à saúde do ponto de vista de colesterol alto? Porque uma coisa não A tá pergunta foi ligada a outra. boa? Foi, mas é porque uma coisa não tá ligada a outra. Opa, agora sim. Foi, mas, tá vendo? Foi, É, mas você tá me enganado pela você galera da deu uma maromba. viajada aí. É, o que Ué. que acontece? A testosterona, ela é Uhum. produzida, assim, pelo colesterol, Sim. tá? Assim como a vitamina D, por exemplo. Isso aqui é falando de uma forma bem, bem bruta mesmo, né? Sim. Até para o pessoal poder entender. Então, de fato, isso acontece. Só que não existe essa proporcionalidade que você colocou de quanto mais colesterol, mais testosterona. Não, tá? Uma baixa de colesterol pode interferir na produção de testosterona para homens. Porque um outro ponto também que você falou é sobre a questão da testosterona. Ela é boa no sentido de ganho de massa muscular para homens. Para mulher, são os hormônios androgênios, que no nosso caso é a progesterona, tá? E aí, por isso que é muito comum as mulheres consumirem a oxandrolona, né? Uhum. Ela é um hormônio, ela faz a mimetização de um hormônio androgênio. E aí, por isso que as mulheres gostam de estar consumindo. Mas, no caso das mulheres, é mais a progesterona e, no caso dos homens, a testosterona. Aham. E uma coisa que eu aprendi com a minha endócrina, porque você vê, eu tenho um acompanhamento leque. completo, que é a doutora Carol, que ela falou que a testosterona, ela é um hormônio principalmente de adrenalina, Uhum. né? Daquela sensação de pensar rápido, funcionar rápido. Explosão. De explosão, exatamente. Mas a questão do ganho mesmo de massa magra, do ganho de força, está ligado aos hormônios androgênios, que no caso é a progesterona, no caso das mulheres, entendeu? E aí, nesse sentido, também inclui colesterol. Como a vitamina D, que também inclui colesterol. Mas não quer dizer que quanto mais colesterol eu tenha, mais vitamina D eu vou produzir, Ou mais mais testosterona eu vou testosterona. produzir, mais progesterona. Não, tá? Até porque se o seu colesterol estiver muito alto, o que vai acontecer? Ele vai começar a acumular nas suas artérias e veias. Então, não é interessante ter um colesterol alto. Como também não é bom ter um colesterol baixo, porque isso pode impactar na produção hormonal, sim, Uhum. tá?
Mas ele tem que estar muito baixo para afetar a sua produção hormonal. Por exemplo, meninas que têm um percentual de gordura muito baixo não menstruam mais. Uhum. Porque está tão baixo que acabam afetando a liberação hormonal e, consequentemente, o ciclo menstrual Uhum. dessas meninas. Então, para a mulher, não é tão interessante ter o percentual de gordura extremamente baixo, porque isso vai impactar tanto no ciclo menstrual, como também na questão de gravidez, né, de saúde ali para gerir uma vida, enfim. Então, tem pontos aí que ter um percentual de gordura muito baixo é prejudicial. É aquilo da nutrição, né? Nada a mais e nada a menos. É sempre equilíbrio. Exatamente. Entendi. Mas eu fico muito. Porque assim, a gente tem 12 meses no ano, né? Aí, via de regra, as pessoas tiram um mês de férias. Mesmo que não tiram um mês de férias, tem aquele período ali do final do ano que você fica meio que 10 a 15 dias de bobeira. Resumo: todo mundo perde 10% do ano, né? Fora da rotina. Uhum. E eu nem tô incluindo o final de semana nisso, tá? Se incluir esse final de semana, seria mais de 10%. Isso é Eu- só feriado? Hã? Isso seria só feriado? Os 10% são só imagina, só os 30 dias. 1 sobre 12 dá 8%. Ah, Aí eu tô tirando mais uns feriadinhos ali, vou botar 10%. Então 10% do ano você já tá fora da tua rotina, né? E aí as pessoas costumam ir menos na academia. uhum. Também costumam comer mais, como você bem falou, né? Você tem Natal, Páscoa e tal, as outras Fez coisas. junino? Festa junina, chegando? tá chegando aí, ó. Por isso que eu comprei de paçoquita Ah, hoje. É, já se já preparando. me preparando, pô. Vou fazer Uma um whey canjica. quentinho. Uma canjica quentinha. Poxa, é uma boa, sabia? Ó. Porque a canjica, na verdade, ela é bem nutritiva, né? O grão ali, ela é bem rica em fibra, o grão da canjica. Sim. Aí, se você faz no leite, né? Se você não tiver problema nenhum que não possa consumir o leite integral, não tem problema. Se não, faz num desnatado. E coloca um whey desse de paçoca, eu vou ter Esquece. que comprar esse whey só pra poder fazer É isso. bom. Não, olha só. O gosto é maravilhoso. Quando acabar o podcast aqui, eu vou fazer uma dose pra você. Ah, oba. Maravilhoso. O gosto não tem. É campeão. Mas ele. Aí eu não sei. É questão de preferência. Ele com café. Meu Deus do céu. Fica parecendo um negocinho da Starbucks, assim. Um drinkzinho Sério. de café. Mas sabe um medo que eu tenho disso? As pessoas estão botando whey em tudo. Sim. O whey em tudo. E aí é uma coisa que eu falo muito no Instagram. Esse consumo excessivo de whey, na verdade, as pessoas estão fazendo xixi de proteína, tá? Uhum. Porque a proteína que a gente não absorve, o corpo, ele expulsa, Excreta. na forma de ureia. Então, assim, se você tá consumindo whey, e aí esses wheys, eu sei que eles não são baratos. Essas duas marcas aí são bem caras. Uhum. E aí, se você fica tomando whey assim também direto, tudo botando whey, É um xixi caro. exatamente. É um xixi caro. Então, assim, eu acho que a gente tem que dosar, e principalmente para a população feminina, que existe o período da TPM, eu falo assim, tá querendo comer um docinho, alguma coisa diferente, que quer fazer algo com whey, uma receitinha com whey, Uhum. deixa pro período da TPM, deixa para um momento ou outro, porque assim, tá com vontade de comer um brigadeiro, foi igual você falou, fizeram um brigadeiro de whey, tava horrível. É porque se você tá com vontade de comer um brigadeiro, você tem que comer um brigadeiro. Não adianta. Essas receitinhas são para um momento ocasional. Tipo assim, segunda-feira eu tô morrendo de vontade de comer doce, só que ainda é segunda-feira. Uhum. Pô, então deixa eu fazer uma receitinha aqui, alguma coisa que eu não vou quebrar a minha semana agora. Agora, uma sexta-feira, um sábado, e aí você tá com uma vontade de comer um brigadeiro. Deixa eu fazer um brigadeiro de whey. Não, aí come um brigadeiro. Como brigadeiro Come um normal, brigadeiro, né? exatamente. Só não vai comer a Isso. lata inteira de brigadeiro. Não, né? Vai Aí comer você um compra, brigadeiro, assim, né? aqueles pacotinhos que vem com 4, assim, ó, Aqui gourmet. embaixo tem. Tem? Naquele. Ale Doces aqui, esquece. Eu vou passar tenho lá, que eu chamar aquelas olhei. garotas. Vamos passar. A gente toma Eu café amo lá. doce, eu amo doce. Não, Ai, meu Deus. quem não ama, cara? É. Quem não é mentiroso, pô. Não, mas eu troco uma coxinha por uma torta. Pô, depende do momento. Não, qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer momento. Depois uma do treino. pizza por um bolo. Eu tenho uma opção doce e uma opção salgada. Eu vou na doce. Entendi. Sempre. Deixa eu te falar. Cuidados especiais. Tá parecendo que a gente tá no final do podcast, mas não, tá? Cuidados especiais pra mulheres na menopausa. A gente tem tido um aumento muito grande da nossa audiência para mulheres na menopausa, né? A galera não sabe muito bem, né? Mas a menopausa, ela não é assim. E parei de menstruar, né? 12 meses depois que a mulher ficou sem menstruar, entre ali, né? Seus 45, 50 anos. Um aumento absurdo do estradiol, um aumento muito relevante de estradiol, etc. E
Acontece também que o corpo dela muda. Cuidados que essa mulher tem que ter, cuidados nutricionais que ela tem que ter para esse período. Eu vou falar num geral, né? Principalmente. O primeiro ponto é já procurar uma endócrino para ver como que tá essa parte hormonal. Ela vai trazer essa parte hormonal para mim, eu vou olhar, mas também cada profissional compete a área. Então, essa parte hormonal é com uma endocrinologista. Sim. E aí, ver a necessidade dela, primeiro, regular essa parte hormonal dessa mulher, Só. né? É o primeiro ponto. E por quê? Tem muitas mulheres que têm ovário policístico, ou que tem algum tipo de histórico de câncer ou alguma coisa que vai... que não necessariamente vai poder fazer uma reposição hormonal. Então, o primeiro ponto é entender o caso dessa mulher, em que momento que ela está, em que fase que ela está. E aí, a parte nutricional, principalmente, a gente vai trabalhar principalmente a questão dos sintomas. Por quê? Não é só o parar de menstruar, né? É a questão do cansaço, a pessoa se sente muito cansada, tem muito sono, sente uma fadiga, sente os calores. E aí, isso sim a gente pode tratar da forma nutricional, principalmente através da alimentação, mas também com uso de manipulado ou alguma outra coisa para poder ajudar a ver se tem algum tipo de vitamina que possa estar incluindo ali de uma forma manipulada numa quantidade maior para poder ajudar a dar mais disposição. A questão do sono, trabalhar uma higiene do sono para melhorar. Porque assim, tem pessoas, por exemplo, nunca tive problema com sono. Chega na menopausa, começa a ter problema com sono. E aí não sabe o que fazer, porque nunca teve problema com sono. Não sabe o que comer para melhorar o sono. Então, tudo isso a gente vai ensinando e vai mostrando, porque podem ser coisas que podem vir, são sintomas que podem vir com a menopausa. Entendeu? Entendi. Show. Mas voltando agora àquele papo, né, da tia Teteca que tava lá na sala e aí perguntou a profissão de cada um. Você tem uma profissão dupla, né? Porque você é nutricionista e militar. Você é uma nutricionista militar. Como é que foi essa história de você virar militar? Então, Ou ser militar? essa história veio por uma amiga minha, que também é RM2, a Explica pra Tayane. galera que é RM2, a galera não Ah, sabe. tá. Então, na verdade, eu sou nutricionista militar, mas eu sou temporária, né? É um concurso que é temporário de 8 anos. E essa minha amiga, ela também é temporária. E assim, na verdade, eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. Tenho uma. Não falo que eu tenho uma facilidade, não. Sou esforçada, é diferente. Eu sou muito esforçada, pra mim, assim, passar o dia estudando, sabe? Eu consigo, ainda mais se for algo que eu goste, né? E aí, minha amiga falou assim: Ah, Samara, abriu o concurso e tal da Marinha, por que você não faz? Você gosta de estudar e tal? E aí eu fui dar uma olhada, fui pesquisar, e aí eu achei interessante fazer. Na época eu fazia mestrado na FRJ. E aí, falei, vou fazer assim, né? Também tinha uma quantidade de títulos bacana, porque essa questão da prova precisa ter uma quantidade boa de títulos, porque a prova, ela só te faz classificar. Mas o que te coloca ali na posição, né? Principalmente a questão de títulos que você tem e tal. Eu falei, acho que é uma oportunidade boa, eu vou tentar. Aí de primeira eu fiz e não rolou, mas aí depois eu paguei um cursinho e tudo mais. E aí fiz e deu certo. Na segunda vez já passei. E aí eu me aventurei nesse mundo assim que nunca imaginei. Nunca imaginei que eu seria militar. Nunca imaginei trabalhar nas Forças Armadas. Não tem família. Não, ninguém na minha família é. Ninguém. Uhum. Assim, meu primo, ele ficou um tempo como aquele obrigatório, né? Os Conscrito. recrutas, só que Uhum. na FAB. Só que ele saiu logo. E aí, a única recordação, assim, de algo militar que eu tenho, fora isso, ninguém da minha família é militar. E aí, literalmente, foi um mundo novo. Você entrou em 22, né? Em 22, isso. Entrei em 22. E aí, assim, eu já entrei sabendo que seria algo bem diferente, né, em relação ao que eu trabalhava, porque antes de eu entrar, por exemplo, eu atendia, né, em consultório e trabalhava com pesquisa na UFRJ, né, concluí o meu mestrado, iniciei o doutorado. E aí, essas eram as únicas experiências que eu tinha, pesquisa e atendimento.
E aí foi assim, um mundo novo, um mundo diferente, militarismo, disciplina e hierarquia, e, né, todas essas questões. Coisas que estão faltando no mundo, diga-se de passagem. E aí, enfim, tô lá. E aí, acho que um ponto importante é que é mais um aprendizado, porque eu tô na área de nutrição, que é uma área administrativa, né? Nunca trabalhei. A gente tem um período na faculdade que fala sobre administração e serviços de alimentação, só que eu, de fato, nunca trabalhei. Sempre foi um atendimento com pessoas, né? Como eu falei também, eu queria trabalhar em hospital ou em policlínica para poder atender pessoas. Mas eu tô lá tendo essa experiência a gente fala também que é UAM, Unidade de Alimentação Coletiva, né? E aí tem a questão também orçamentária, porque a gente lida com dinheiro público, então é uma parte de administração pública, então está sendo um aprendizado assim de povo, né? Vários braços diferentes que eu nunca nem imaginei que eu iria trabalhar. E aí, Samara, além da Marinha, né, você tem a questão do seu próprio atendimento. Pessoal, só pra falar assim, pô, pode fazer. Ó, quem tanto a galera de magistério quanto a galera da saúde nas Forças Armadas pode ter, não só pode ter, né, como é incentivado ter trabalho fora, porque magistério, pessoal que dá aula, por que vai proibir um professor de dar aula, né? E a galera da saúde, por que vai proibir alguém da saúde de cuidar da saúde dos outros? Essa que é Prerrogativa. essa que é a prerrogativa. Então, assim, quem é militar, né, combatente, você não pode ser combatente fora, né? Não faz sentido. Mas quem é tanto professor quanto quem é da saúde pode ter. E, inclusive, é incentivado que tenha trabalho aqui fora. E aí você atende, você tá fazendo teleatendimento, tem consultório, como é que tá? Então, os dois, né? Até antes da pandemia, não existia essa questão de consulta online, né? Isso foi liberado pelo nosso conselho. Tinha, mas assim, era meio por baixo dos panos, né? Não podia. Não era Era liberado meio pelo conselho. complicado. E hoje tá E aí, rolando. depois que veio a pandemia, isso ficou liberado e mesmo retornando às atividades presenciais, graças a Deus, permaneceu liberado, porque isso é muito bom. De fato. Fora a parte das medições, né, que você tem que fazer. Então, mas aí eu trabalho também com um aplicativo de inteligência artificial. Sensacional. Que a pessoa envia as fotos e ele faz uma leitura corporal através das fotos. É Bacana. muito legal. Eu descobri esse aplicativo através de pesquisadores do FRJ, porque foi o pessoal de lá que desenvolveu. Eu não vou falar muito não, porque eu também não sei por alto como é que funciona. Existe. Você sabe o nome, pelo menos? É Shaped. Shaped. Isso. Então, baixa o Shaped. Olha, aí, eu fazendo galera. uma propaganda gratuita pra vocês aí. Caraca. Deixa eu te falar uma coisa. Mas é muito bacana. Uhum. E aí a pessoa me envia foto, e aí eu coloco lá e ele faz a leitura através dessa foto. Uhum. Então, assim, esse viés da consulta online de não ter a avaliação já foi quebrada porque existe esse método avaliativo. Aí que as pessoas me perguntam muito, mas ele não é preciso. Mas assim, nenhum método de avaliação é preciso. Né? O adipômetro, por exemplo, que você pega várias dobras e coloca num cálculo. Aquele cálculo ali é uma mensuração a partir de um estudo que o pessoal fez, chegou numa fórmula e pronto, aquilo ali dá o teu percentual de gordura através das dobras. A bioimpedância é a mesma coisa. Se beber água demais, dá errado. Também é uma estimativa. Então, assim, tirando o DEXA, que é o padrão ouro de uma avaliação, que é um escaneamento, você entra dentro de uma máquina ali, ela te escaneia. Deve custar alguns milhões de dólares, né? Então, para fazer até o estudo desse software, eles usaram lá na FRJ essa máquina, entendeu? É porque uma amiga minha, Tati também, um beijo pra Tati, ela participou dessa pesquisa e tudo mais. E aí, foi a primeira vez que eu tive contato com essa máquina e eu acho que ela é a única, acho que tem mais uma dela na USP. Aqui no Brasil, acho que só tem nesses dois lugares. Mas fora esses métodos de avaliação, todos os outros sempre são uma estimativa. O que você não pode fazer é comparar dipômetro com bioimpedância. Que é laranja com banana, né? Exatamente. A avaliação por inteligência artificial com uma bioimpedância presencial. Não dá. Agora, você vai comparar a inteligência artificial com inteligência artificial, você vai ver resposta. Bioimpedância com bioimpedância, vai ter resposta. Dipômetro com dipômetro, você vai ter resposta. E comparar IMC nunca, né? Porque IMC não diz nada. IMC, eu nem falo mais. Eu falo porque aparece assim no relatório, já de forma automática. Mas aí eu sempre falo para as pessoas, se eu pudesse riscar isso aqui do relatório para nem aparecer. Vou te falar, tem
Tem concurso que pede IMC, tem um Tem. monte, infelizmente, cara, e é altamente anticientífico, né? Porque assim, se a pessoa, por exemplo, tem um IMC de sobrepeso por ela ter muita massa magra, ela Schwarzenegger. vai ser. Schwarzenegger tem IMC de obeso mórbido, Então, pô. se ele quiser entrar no concurso militar, por exemplo, Esquece. ele vai ter que perder massa magra pra poder entrar. É isso aí. Entendeu? Aí é Loucura. bem complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez pós na mesma linha do mestrado ou não? Eu tenho o mestrado em alimentos funcionais, Uhum. pós em gastronomia funcional e pós em nutrição esportiva de emagrecimento e hipertrofia muscular. O teu. Deixa eu fazer rapidinho. Alimento funcional. São Ah. só os alimentos que funcionam. O McDonald's não entra. O que é um alimento funcional? Não. Alimento funcional é porque, assim, todos os alimentos fornecem os macronutrientes que a gente precisa comer. Né? Ah, é? É carboidrato, proteína e gordura. Não, mas eu achava que tinha coisas que não tinham gordura ou que não tinham proteína. Não, sim, mas assim, quando a gente fala de alimento convencional, né? Os alimentos convencionais, Aham. eles têm ali o carboidrato, a proteína, a fibra, a gordura. Perfeito. E aí os alimentos funcionais, eles têm um componente específico que se chama compostos bioativos. Uhum. Então, esses são compostos que têm ação principalmente antioxidante, que além da questão de nutrir, tem a questão de um impacto positivo na saúde, né? Um consumo, assim, rotineiro, né? Não é tomei uma vez e já tô bem. Mas, assim, se você tiver o hábito de consumir aquilo ali na tua rotina, ele vai trazer um benefício para a tua saúde. Ele vai poder agir de forma a ter uma manutenção. Que aí eu vou te dar um exemplo simples que uma época bombou, resveratrol. Então, o que é o resveratrol? Ele é um composto bioativo que está presente nas uvas, consequentemente no vinho, que você consumindo ali aquela dose pequena de resveratrol todo dia, que foi o pessoal ficou falando de consumir uma tacinha de vinho todo dia, isso vai trazer benefícios para quem tem problemas cardíacos, por exemplo. Então tá liberado o vinho. Não, Tá? aí. Se beber bastante Esse é o vinho, não problema. vai infartar. Não viu aí, Vai né, fazer bem produção? pro coração. Faz bem pro coração, protege o coração o vinho. Eu tenho uma amiga que tudo que eu falo pra ela, ela distorce. Assim, é assim mesmo. Então eu posso comer chocolate à vontade. É. Então eu posso tomar vinho à vontade. E aí, da tua pesquisa, quais foram os alimentos assim que se destacaram? Então, eu quero muito falar da minha pesquisa, porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu trabalhei com Jussara, conhece? Jussara é açaí. Aham! Açaí, pô. Muitas pessoas não conhecem. Só que é ignorante, pô. Porque, assim, é uma frutinha que é aqui do Sudeste, né? Porque o açaí, ele é do Norte. Sim. E a Jussara, ela é aqui do Sudeste, mas quase ninguém conhece. Então, sempre quando alguém falava assim, você faz pesquisa com o quê? Eu falava Jussara, as pessoas... Jussara é nome de pessoa, né? nome de Começa por aí. E geralmente gente que cozinha bem. Quem cozinha bem se chama de Jussara. Não, aliás, o contrário. Toda Jussara cozinha bem. Cozinha bem, olha isso. E aí, ela é uma frutinha que ela é muito parecida com açaí, só que ela é o açaí do Sudeste, né? Inclusive, o Jussaí tem um trabalho muito legal, principalmente na questão da conservação da Jussara, porque ela foi uma fruta que chegou a entrar na lista dos alimentos que corriam risco de extinção. Porque palmito Jussara, todo mundo já ouviu falar. Sim. É um palmito que é maravilhoso, que é muito gostoso. E aí as pessoas utilizavam muito mais a palmeira Jussara para extrair o palmito dela do que a fruta. Porque a fruta é igual ao açaí. Ele tem um caroço enorme e quase nada de polpa. Então ela não é rentável, né? Ela não rende, né? Aquela fruta que rende muito. Então a galera usava muito para palmito. Só que quando você corta a árvore para tirar o palmito... ela deixa de dar fruta. Exatamente, ela deixa de existir. Então ela chegou a entrar num risco de extinção, essa palmeira, e aí começou uma mobilização, e aí é uma questão de valorizar o fruto da palmeira, que aí é o fruto Jussara. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na UFRJ, e aí a Ellen já tinha feito, a Ellen é minha co-orientadora, né? Ela já tinha feito o doutorado dela sobre Jussara, isotônico de Jussara, e eu dei continuidade fazendo a microencapsulação da polpa de Jussara. Que a ideia era microencapsular ela para poder colocar ela em alimentos, de uma forma em que ela pudesse liberar os compostos dela antioxidantes, que são as antocianinas. Então, assim, antocianina, falando de uma forma bem bruta, mas é para o pessoal entender, sabe aquela questão que eu falei do resveratrol? Sim. Antocianina e resveratrol, eles são primos, vamos botar assim. Ai, bati aqui.
E aí, acabou que o meu estudo foi sobre a Jussara e a encapsulação da Jussara. E aí, cada vez mais eu vejo como a galera tá conhecendo Jussara e ela realmente está sendo valorizada. E o Jussaí veio aí muito para poder elevar essa questão do conhecimento sobre Jussara, de ampliar para as pessoas poderem comprar a polpa. Inclusive, eles doaram polpa pra gente na época do nosso estudo. Veio lá de Resende e tal. Inclusive, a gente está precisando, que eu ainda tenho mais análise para fazer, se quiser Ah, você mandar. não terminou ainda, tá Entendeu? correndo o mestrado. Não, o mestrado eu terminei, Aham. mas tem um artigo para publicar e sempre tem uma análise que tem que ser refeita, tem Entendi. que reanalisar. Então, se quiser E deixa mandar eu te uma falar, e polpa. os benefícios da Jussara Então, para as pessoas? aí, como eu expliquei em relação ao o resveratrol, ela também tem essas antocianinas, que são compostos que são antioxidantes. E aí, até para o pessoal entender o que é essa ação antioxidante. Ela é uma ação que ela vai bloquear, assim, ela vai proteger o teu corpo dos radicais livres. Então, as nossas células do nosso corpo são diariamente atacadas por radicais livres, porque a poluição aumenta radicais livres, Envelhecimento, industrializados, o próprio envelhecimento, enfim, a água, que a gente não sabe muito bem como ela é tratada ali, né? Tudo isso vai produzindo o aumento de radicais livres, causando estresse oxidativo. E aí, nossa, tô dando uma aula. Eu já dei aula também, eu adoro dar. Vambora. E aí, essas antocianinas, elas entram ali como protetoras das nossas células, entendeu? Tendo essa ação antioxidante. Só que no meu caso específico, como eu microencapsulei, a ideia era as antocianinas chegarem no nosso intestino sem serem consumidas, sem serem degradadas ao longo do trato gastrointestinal, para lá no intestino terem uma ação direta na microbiota intestinal. Então, para ter uma ação de melhora da saúde intestinal. Entendi. Então, assim, os alimentos funcionais, né, a ação dos alimentos funcionais, na verdade, eles podem agir de diversas formas, entendeu? Principalmente como antioxidante, mas eles também têm outros estudos que mostram que melhoram a glicemia, que melhoram a saúde intestinal, enfim, é muito, muito bacana. Muito top. Total de ignorante aqui. A gente falou de uva, o açaí tem propriedades antioxidantes também, né? Tem. Antocianinas Jussara também. também. Tem alguma coisa a ver com a cor? Tipo, meio vinho? Tem, muito bom, tem. Roxo. Meio roxo, assim? Então, as antocianinas, elas são os compostos que dão o pigmento roxo ao açaí, à jussara. É pelas antocianinas. Na verdade, ela é um pigmento, entendeu? Então, o vinho branco não tem antocianina, ou não? Isso. Aí, na moral. Esquece, Pronto, pô. já dei uma aula aqui, ele já aprendeu. Eu fui por associação, assim. Conheço Jussara, conheço açaí, conheço uva. Aí eu falei, tem alguma coisa aí, né, que é parecida. Por isso que a gente botou a luz dela roxa. Óbvio que não. Olha! Mentira, claro que não. É sempre roxa. Mas. E aí, ó, só título de curiosidade também. A cenoura, que é laranja, é pelo beta-caroteno. Beta-caroteno. É o pigmento da cenoura. Abóbora, cenoura, laranja. Exatamente. Eu cheguei a ficar laranja quando era bebê. Eu tomava muito suco de coisas de laranjas. E eu cheguei a ficar laranja e o pediatra deu uma cortada. É sério. Mas a Cheguei a galera ficar meio bebe laranja. e vai pro sol pra poder melhorar a cor no sol, bronzeado. Porque literalmente ajuda, impacta. O beta-caroteno é primo da Oh, meu Deus, com o negócio Não, que... não. Aí não. Tem Não, nada a ver. eles só são pigmentos. Só são pigmentos. Só são pigmentos. Mas até a questão de absorção é totalmente diferente. Mas ele é um precursor de vitamina A, por exemplo. O beta-caroteno. Então, quem tá com dificuldade de consumir vitamina A ou precisa consumir vitamina A, é uma forma de consumir consumindo alimentos laranjas e amarelos. Então, mas de um modo geral, né? Pra gente simplificar a vida, que já é um pouco complicada, o ideal, o que se tem... que até tá bombando aí, abra, né? Descasque mais e abra menos, né? Pra você deixar de abrir o saco de fandangos. Olha, eu falando mal de marca, abrir o saco de biscoito, abrir o saco de. Tem uns biscoitos que não dá pra comer pouca maisena, vai. Biscoito de maisena. Quem falava do biscoito de maisena? Biscoito de maisena é maravilhoso. Mas. Faz tempo que eu não
comum. Jura por Deus? É. Que isso? Pô, Tem uns alimentos que eu acho que eu nunca mais comi, tipo salsicha, nugget, miojo. é mesmo? É, nem lembro de sabor. Pô, mas tem um nugget aí que dá pra Que é fazer em 100% casa. peito de frango. Ah, tá. Não é 100%, é com batata e... Batata inglesa E peito de frango. frango, cara. Empana Fica na igual, aveia. igual. Juro por Deus, igual. Eu sou contra essas receitas de maluca de receita. Ah, não, compra aí Não, mas tem umas que geleia de funcionam. gordura de baleia. Mas essa de nugget falso, funciona muito bem. Funciona, é. Muito maravilhoso. Ah, por que eu tava falando isso? Merda. De desembalar mais e Ah, sim. descascar. Então, De isso desembalar funciona? menos e descascar mais. Funciona de modo geral? Com certeza. Não, isso é o ponto-chave. Assim, esse é o ponto-chave. Tirar industrializado e colocar mais alimento natural. Uhum. Assim, questão inflamatória, por exemplo, para de falar que o leite é inflamatório. O que é inflamatório é o que está dentro da embalagem. Tem 2 anos de validade. Uhum. Entendeu? Então, assim, se a pessoa. Aí vem até a questão do leite. Tudo bem, que o leite ali longa vida, né? O nome já diz, longa vida. Mas, de fato, é bom você tentar optar por um leite em pó. Porque ele vai ter menos aditivo do que um leite Pois líquido. bem, ainda bem que você Hum. puxou, porque eu ia puxar bem pra você não falasse. Produto lácteo versus leite. Né? Não, composto lácteo, perdão. Composto lácteo versus leite. Essa história aí, porque eu imagino que seja uma solução da indústria alimentícia, né? Por conta de Custo. custo, produtividade, lucro, etc. Uhum. Não sou de demonizar o lucro, não, mas o fato é, existe composto lácteo, existe o leite agora. Qual é essa parada? Faz muito mal? Não faz mal? Não tem estudo suficiente? Como é que é isso? Não, o problema é que você não está consumindo o que você acha que está consumindo. Entendi. Então, uma coisa é o leite em pó, que é ali literalmente um leite que foi evaporado. Tirou a água, virou leite em pó. Uhum. O composto lácteo, não. O composto lácteo, ele tem uma fração de leite, só que ele tem outras coisas ali. E aí, uma das coisas, por exemplo, que eles usam muito é amido, para poder dar volume, para poder, né, criar consistência ali, diluir. E aí acaba que você não está consumindo. Aí você está achando que está consumindo só leite, mas na verdade você está consumindo outras coisas juntos. E aí, por exemplo, requeijão também. Tem muito requeijão que o primeiro ingrediente do requeijão é amido. Não deveria. Então, por isso que é muito importante ler rótulo. E é muito difícil você falar assim, por exemplo, eu já vi gente falando assim, porque requeijão é ruim, né? Eu falei, não, requeijão não é ruim. Requeijão não é um alimento ruim. O problema é qual requeijão que você está consumindo. Tem que olhar o rótulo, porque se for o requeijão, que o primeiro ingrediente é o próprio leite ou uma coalhada e tem ali no máximo 4, 5 ingredientes, ok. Agora, tem requeijão que o primeiro ingrediente é amido e aí a lista de ingredientes é desse tamanho. Porque é química, E um monte de nome ali químico, um monte de... Então, o problema não é o requeijão, o problema é qual requeijão. O requeijão, o primeiro ingrediente tem que ser leite ou coalhada. Isso, Entendi. ou massa coalhada, geralmente é assim. E aí tem 4 ou 5 ingredientes no máximo. Aí o iogurte, por exemplo, o iogurte natural são 2 ingredientes. Fermento e leite. Exatamente. E aí tem outros aí que você vai olhar a lista, um monte de ingredientes também, entendeu? Então, assim, essas são coisas que aquele consumo ali diário, sempre daquilo, vai causar uma inflamação. Isso sim causa inflamação. O alimento industrializado, nesse desafio que eu faço sempre de 21 dias, o primeiro ponto do desafio é retirar alimentos industrializados. Inclusive, uma polêmica, porque eu peço para tirar aquela bebidinha proteica pronta, aquelas bebidinhas proteicas prontas. O whey protein pronto, já vem na caixinha. Isso, de caixinha, essas bebidas então lácteas. Tem, mas é industrializado. Então, assim, no desafio tira. Mas não sou contra. Tenho até um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, porque numa rotina corrida do dia a dia, né? Eu vou ficar o dia todo na rua. Eu ter um desse na bolsa vai me ajudar. Melhor né? do que ter um biscoito. Desse tamanho, né? Não. Um negócio desse tamanho ou uma caixa de. Uma não, caixinha. mas aí você pode levar uma dosezinha. A minha dose tá ali na minha bolsa. Ah, sim. A minha dosezinha de whey. Não, mas hoje tu vai tomar de paçoca, pô. Mas fala. E é bom que eu vou poupar o meu. Mas. Que pão duro, hein? Mas, não, a questão de, por exemplo, o que as pessoas falam muito? Passei o dia todo na rua e achei uma banquinha de salgado, fui lá e comprei. Passei numa padaria, comprei o pão. Passei... Então, assim, é melhor você ter uma bebidinha proteica ali para você recorrer, né, nesses dias corridos, do que passar numa padaria, pegar um pão, comer um salgado, alguma coisa desse tipo.
Mas fazer disso a tua refeição, meu lanche da tarde é uma bebida proteica pronta com biscoito. Aí realmente, né, ter aquilo ali todo dia, fazer parte da sua rotina, né? Tem uma amiga minha que faz isso, que eu já falei pra parar, Fui criança parar de gorda, fazer né? isso. Eu fui criança gorda. Eu continuo gordo, mas fui uma criança muito gorda. E minha primeira endócrina que eu fui, 30 anos atrás, é, creme cracker com requeijão fazia parte da dieta, tá? Mas olha, o mundo da nutrição muda o tempo todo. Igual ovo, igual a manteiga, né? Vinho, o vinho aqui, ó. Que a É, gente o já... vinho, que agora o vinho pode, né? Agora o vinho Agora, pode encher a cara de vinho que não vai infartar. agora o vinho é permitido. Mas olha, a nutrição é igual leite também, que antes não podia e agora pode. Antes tinha que ser desnatado, agora tem que ser integral, agora tem que ser desnatado de novo. Creatina. Quando eu comecei Creatina. a tomar creatina, era tipo contrabando de creatina, pô. E o Porque rim, o que é. creatina virava. O teu rim vai virar pedra. É. Não, tomou creatina, teve problema renal, ponto. É. E na verdade não é isso. E na verdade tá com N estudos sobre creatina e mostrando os Na benefícios verdade, dela. só tem um estudo que fala mal da creatina e todos os outros falam bem. Uhum. Só tem um estudo no mundo que fala mal da creatina. É porque, literalmente, a creatina ela tem se mostrado muito promissora. Não só porque, assim, a creatina sempre foi visada mais na questão da massa magra, né? Uhum. E dela ser o nosso substrato para o tipo de exercício anaeróbico, que é o exercício de força. Uhum. Por exemplo, a creatina é bom para exercício de A galera do força, crossfit esquece. né? Não, galera, do crossfit faz força. Com Mas certeza, muito mais explosão. aeróbico, né? Não, mas aí é os dois. Cara, é porque crossfit é tudo, né? Na verdade, crossfit você tem que ter Olha a glicose. testemunha de crossfit aí. Tem que ter glicose e tem que ter a creatina, tem que ter os Aham. dois. Mas, por exemplo, para corrida, o que é mais importante para uma corrida? Você ter a glicose ali. E para uma musculação, o que é mais importante ali? Ter a creatina, né? Uhum. Para dar aquela energia de explosão. E aí, só vi a creatina em relação a isso. Só que, na verdade, a creatina ela tem muitos outros benefícios além disso, principalmente nessa parte cognitiva que está tendo. E eu comecei a atender grávidas e aí eu fui ver um estudo para a creatina em relação ao consumo, né, da creatina para pessoas que Gestante. estão para gestantes. E assim, o estudo muito bacana, mostrando ali um benefício principalmente associado ao peso ao nascer do bebê. Né, porque assim, na verdade, o peso ao nascer do bebê está muito impactado pelo peso que a mãe ganha ao longo da gestação. Uhum. E aí, o consumo de creatina ali fez uma manutenção, principalmente na massa magra da mãe, e aí influenciou também no peso ao nascer do bebê. Aí, assim, mostrando então que a creatina tem um benefício até para grávidas. esse tipo de público. Achei Neném já muito nasce bacana. maçaroca. Já nasce Assim, fora. produção, faz o seguinte, ó. Fecha nela aqui, eu vou fazer um negócio. Eu vou dizer aqui, eu vou falar um alimento polêmico. E aí você vai falar sim ou não e por quê. Pode ser? Tá, Tá bom. Fígado de boi. não. Por quê? Então, nossos animais recebem muitos antibióticos, né? Muitos hormônios para poder ficar bem grande, gerar bastante carne, bastante dinheiro. E aí tudo isso é metabolizado no fígado, né? E aí depois esse fígado ele é cortado e vendido para você consumir. Você vai consumir? Entendi. Eu gosto muito. Moela de frango. Olha, você quer saber se eu gosto ou não? Não, eu quero saber se do ponto de vista nutricional é pra comer. Não, tem bastante fonte de ferro, né? Acaba as vísceras têm muito ferro. Então, dependendo da sua condição nutricional, se você estiver precisando de ferro, se está numa condição de anemia, acho válido incluir. Acabou de passar o dia de São Jorge, feijoada. No dia de São Jorge, sim. Oh, meu Deus. Miojo. Não, não, Nunca. nunca. Sob nenhuma hipótese. Não, nunca diga nunca, assim, né? Uma hipótese de uma vez no ano. Leite integral ou leite desnatado? Leite integral. Integral. Se você tiver uma condição específica, você vai para o desnatado. Arroz integral ou arroz normal? Integral. Por quê? Porque ele é completo, tanto em nutrientes quanto em fibra. Batata inglesa, batata doce. Batata inglesa. Pode comer mais em relação ao teor de carboidrato. O volume pode ser maior e é mais gostosa.
Muito bom. Não, eu queria fazer essa brincadeirinha, né? Nunca tínhamos feito aqui. Primeira vez que a gente faz a brincadeira porque é um conteúdo que tá sendo legal nas redes aí. E acho que vai sair um corte legal disso. Ih. Mas, vou te falar um negócio. Ah. Vai Tem, ter batata doce? Ah, tá. tem um. Não, não. Não, eu odeio batata doce. Odeio batata doce por causa do CrossFit, tá? Porque eu comi tanta batata doce e tanto ovo na época que eu tomei Podia ódio. ter comido batata inglesa, tá vendo? Né? Não, não, olha só. Na época era batata 2016 doce. era outra parada. Frango com batata doce. Frango e batata Nossa, doce. odeio frango com batata doce. 80% das quentinhas fit era frango era alguma coisa que envolvia frango e Escondidinho de frango com batata batata doce. doce. Exatamente. Teu amigaço meu, tu deve conhecer, talvez tu conheça lá da ilha. Tu mora na ilha, né? Moro. Tempero Fit. Lembra da Tempero Fit? Cara, não me é estranho esse nome. Tempero não Fit me- vendia muito pra galera do CrossFit. Aham. Eles são da ilha, são amigos meus. Inclusive ele é da minha turma, de Marinha. Que legal. Eles fecharam. Na pandemia eles fecharam. Ah. Mas era muito ouvi falar frango e mesmo. muita batata doce. Era muita coisa. Dá ponto eu falar assim, Marcela, eu não aguento mais. Não tem como comer. Muda aí o cardápio. E, assim, legal também, né? Pararam um pouquinho, a galera da nutrição, pararam um pouquinho de usar tanto o patinho, né? Assim, o patinho tá. Vai. Tinha uma Não. época que era só patinho. Só pode comer se for patinho. Se não for patinho, não pode comer. Não pode comer nenhuma carne, Não não. pode comer, só pode comer se for patinho. O ideal é comer patinho. Mas pode comer também um contrafilé, uma cara, uma Outra filé, o filé mignon, um negócio. O filé mignon aí tem muita gordura, né? A carne, quanto mais fácil ela se desmancha, mais gordura intrínseca ela tem. Porque é uma coisa que a galera confunde muito. Tipo assim, eu como picanha, mas eu tiro aquela capa de gordura da Esquece, picanha. tá toda entremeada. Tá pô. toda entremeada, exatamente. Tanto que patinha é uma carne de segunda, né? Só que é caríssima. Deixa eu te falar um negócio. Mas tem uma questão de saciedade também, né? Quanto mais gordura, mais saciedade. Quanto Não? mais proteína, também mais saciedade. Não, sim. Mas quanto mais proteína, também mais saciedade. Então, não necessariamente a gente tem que ficar se entupindo de comer gordura pra ficar saciado, não. tá. Fibra também dá saciedade, proteína também dá saciedade. Eu já ouvi o lance que a gente tava brincando aqui do fígado, né? Pra primeira brincadeira, eu sabia o que você ia falar, mas vou te falar, tem uma corrente defensoríssima da vitamina K no fígado de boi. Que assim, não existe fonte maior na natureza de vitamina K. A única forma de você conseguir tanta vitamina K é suplementando. Ou você come fígado de boi. Eu prefiro suplementar, sinceramente. Entendeu? Não, mas é porque eu gosto. Eu gosto do gosto, entendeu? Então assim, Mas fígadozinho. você pode optar pelo orgânico. Ah, sim. Existe boi de pasto. Mas é muito mais caro, né? Mas Tem esse poderia, por exemplo, esse tipo de fígado. E outra aí não tem coisa, problema. qual é fígado é uma das, na verdade, uma das poucas não, mas fígado você não encontra embalado. Então assim, você não vai conseguir saber qual é orgânico e qual não é. Eu ia falar uma coisa polêmica aqui, mas acho que eu não posso falar. O podcast vive de polêmica, pô. Manda. Não, é porque tem também a questão da remarcação, né, de mercado. O mercado gosta de fazer uma remarcação. Ontem eu vi um negócio que me fez pensar que carne de bandeja é só a carne que tá feia que foi cortada e foi pra bandeja. Cara, é complicado. Complicado, né? Pode ser verdade, complicado. né? Vamos ficar no campo do pode ser. Tá. Eu empinei um mercado aqui. Gostou do podcast? Pô, muito bacana. Gostei. Tá. Como é que eu faço pra te encontrar no Instagram? É nutrisamara.araújo. Olha, vou falar de novo, porque eu ia falar @marinha. Olha. É sensacional, vai. Porque o meu símbolo Teu é e-mail, isso. Então vamos lá, de novo. nutrisamara.araújo. nutrisamara.araújo, te acha lá no Instagram. Isso. E lá tem um linkzinho pra marcar uma consulta Isso. contigo. Aí lá no link da bio mesmo, só clicar, já direciona direto pelo WhatsApp. Show de bola. E aí consegue agendar uma consulta contigo. Aí eu tenho tanto consulta avulsa, como eu também tenho um acompanhamento VIP, que assim, o que eu mais gosto é da parte do acompanhamento, porque é assim, um conjunto de consultas com outros bônus específicos. Então, a pessoa tem acesso direto ao meu WhatsApp, por exemplo, a questão da consultoria ali direta, brindes também exclusivos, a gente vai traçando metas, e aí a questão de ter um acompanhamento, dependendo do objetivo da pessoa, é melhor pra gente poder ter esse contato mais diário, e os resultados também vêm. Contar uma curiosidade, Com você certeza. não me conhecia, até uma hora atrás você não me conhecia. Vou te contar um negócio aqui que é meio... Como é que eu vou falar? É meio da minha vida, enfim.
eu tenho meio íntimo, né? Obrigado, produção. E o que acontece? Minha avó tá se tratando de um câncer de mama agora. E minha avó gosta muito de Nescau. Gosta muito. Muito mesmo. O achocolatado, né? Você diz. O achocolatado. Nescau achocolatado. Eu falei, pô, vó. Aí eu tava falando com essa amiga minha, que é da Marinha também, a Ellen. Aí eu falei, ela falou, pô, vê se ela toma um whey. E aí eu, cara, orgulho da minha vida. Apresentei um whey protein pra minha avó. Ela substituiu o Nescau. Que legal. Ela substituiu o Nescau. E ela tá fazendo. Se Deus quiser, agora dia 17, ela vai estar livre, né? Tá livre, já fez radioterapia e tudo mais. Já passou pela fase ruim, né? E tá tomando whey. Ih, que Substituiu bacana. todo dia de manhã, com 81 anos. Começou a tomar whey protein. Vai virar vovó maromba. Começou a tomar whey protein. Mó felicidade, cara. Que bom. E é bom porque aí também a carga proteica que ela tá consumindo de uma forma diária, né? E o whey, ele é uma proteína de rápida absorção, né? Uhum. E aí, principalmente pela questão dela repor rápido essa proteína, assim, é muito bom. Inclusive, você me fez lembrar de um estudo também que eu já li sobre o uso do whey protein para pacientes acamados. Porque pacientes acamados, eles se debilitam muito rápido. Sim. E aí, fizeram um estudo, né, dando o whey protein para eles consumirem. E aí, teve uma perda de massa magra muito menor nos pacientes que tomaram whey protein comparado com os pacientes que não tomaram, né? Então, eles conseguiram controlar melhor ali aquela perda de massa magra. Maneiríssimo, maneiríssimo. Então, isso, né? É estética, mas é clínica também, né? A nutrição. É o seguinte, a galera fica muito falando de demonizando a estética. Como se fosse, não, como se fosse bobo, né? Não é. Se a estética se transformar em saúde, top. Você ganha dos dois lados. Se for estética pra transformar em coisa ruim, aí não, né? Sim. Do tipo assim, por exemplo, eu não sou. A galera dos hormônios e tal, né? Que se injeta, papapá. Cara, tenho zero problema. Eu não faria pra mim, mas tenho zero problema pra quem faz. Pra mim, tanto faz. A vida do cara, né? Contanto que ele não influencia na minha. Uhum. Mas acaba que às vezes o cara toma e ele tem mais malefícios pra vida dele do que benefícios. Aí eu acho idiotice. Do tipo assim, exatamente. irmão, tu vai tomar hormônio pra ficar fudido depois, não faz sentido. Pelo Ferrar menos, o fígado. Pelo menos que faça um acompanhamento. Sim. Não, o fígado é só oxandrolona, que é hepatóxico pra caralho. Tem que ser. Ó, galera, vai tomar hormônio? Toma injetável, não toma oral, não, que oral fode teu fígado todo. Tu sabe bem, né? Só assim um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, olha só, olha o nome. Tudão, pô. Não tem como. É Tudão, Tudão é o apelido. Meu apelido na minha turma é Tudão. Tá. Cara, eu pensei que era Tudão porque é de Tudão, É. entendeu? Mas também. E aí, era um apelido pejorativo. E aí eu fui e falei, vou transformar aí, essa parada no negócio legal. Maneiro. Isso aqui é a tua terapia o CrossFit? É a minha terapia essa aqui. Bom, maneiro. Deixa eu te falar. Sempre acabam todos os meus podcasts da mesma forma, que você não vai ser diferente, tá? A primeira pergunta tem tudo a ver com a segunda, né? A primeira pergunta não precisa dizer o nome da pessoa, só precisa dizer sim ou não. Tá. Você indicaria alguém pra ser entrevistado por mim? Sim. Tá. Quando eu te pergunto isso, eu quero saber a velocidade da tua resposta. Por quê? Se você fica pensando muito e tal, não sei o quê, quem sabe, talvez, é porque você não gostou da experiência de estar aqui. Uhum. Essa pergunta eu faço buscando a velocidade da tua resposta, porque se você responde rápido é porque você gostou. Eu tô fazendo uma pergunta, tô fazendo uma cariação. Eu tô fazendo uma pergunta querendo saber uma outra resposta. Uhum. Então, me parece que você gostou. Sim, tá? respondi rápido. Ele respondeu rápido. Mas feedback positivo não me leva pra frente. O que me leva pra frente é chute na bunda. Feedback negativo. O que eu posso melhorar pra próxima vez que você estiver aqui no Tudão Cast? Eu, Heitor, como entrevistador, ou a produtora, ou a H2I, ou essa mesa, ou a dinâmica. O que eu posso melhorar aqui? Me dá um feedback. Então, essa é a minha primeira experiência, né? Eu nunca tinha vindo, assim. Eu já vi cortes na internet das pessoas, mas nunca entendi como que era feito. Uhum. Então, assim, eu tô achando muito legal. Até as luzes, achei muito bonita e tal. Acho que eu também tenho que ver o vídeo pra ter certeza, não sei, da questão do vídeo, pra ver se tem alguma coisa. Mas, assim, nesse ao vivo agora, no que a gente conversou, achei muito bacana. Acho que, não sei,
Acho que talvez. Eu achei que foi muito legal a gente ir no automático. O negócio foi Uhum. fluindo. Mas um ponto que talvez seria era, tipo assim, tentar ver temas específicos. Aí, É. vamos lá. Aqui a gente só tem 2 feedbacks, Aham. tá? Só tivemos 2, não, 3 feedbacks, na verdade. Água, água. Você nem bebeu a água Eu nem toda, bebi, eu sabia então que eu não ia beber, eu não é um falo muito. feedback. A galera reclama de comida, e comida que tem que botar aqui, geralmente é snack, né? E aí faz muito barulho. Mas comer enquanto fala? A É galera porque pede nutricionista não, né? As snackzinho e outras pessoas vão até tal. beber água, já Ah, que vocês pô, falaram. bota um amendoim, bota... Só que faz barulho e não é legal. Então não dá pra... Comida eu não coloco porque não dá. Água sempre tem, né? Às vezes que a gente tomou esse feedback foi porque não tinha água. A gente esqueceu de botar água aqui. Ah, Comida não tem como. E o terceiro feedback é roteiro. Eu fiz pouquíssimos roteirizados. E vai por mim. É melhor quando não tem roteiro. entendi. Funciona melhor quando Flui não tem melhor. roteiro. Porque senão fica automático, né? Tipo isso. Assim, se fosse Robotizado. uma outra pessoa apresentando, essa outra pessoa se sentisse à vontade com o roteiro, beleza. Eu, Heitor, não consigo fazer com roteiro. Não é minha parada. Sim, flui melhor quando não tem roteiro. Não foi legal? Foi, não, foi muito maneiro. Então, assim, Ainda fiquei com medo assim, eu falei, será que eu não vou saber responder as coisas? Mas até que eu respondi tudo. não, pô. Soube tudo. E outra coisa, pouquíssimos episódios aqui não foram ao vivo, assim, no duro, né? Então, se você não saber, a gente, pô, galera. É. Depois Só a teve gente aquela vê questão isso da aí. Marinha ali que eu falei, opa, Hã? eita. Não. Eu sei como é, pô. Eu tenho mais tempo de marinha que você. É, Então, sabe como é assim, que eu é? sei como é que funciona, pô. Não vou te botar em maus lençóis aqui, não é a ideia. A ideia é te botar numa boa. Até Não por é ser isso. preso, não posso ser preso. Não, você não vai ser preso. Outra coisa. Se eu boto alguém em maus lençóis, essa pessoa não fala que é legal. E aí não fala bem de mim, não fala bem do podcast, não fala bem da produtora e, assim, não faz bem, Aham. entendeu? Eu tenho que manter algumas diretrizes, né? Por exemplo, esse lance, ano eleitoral, então é danado. Ano eleitoral, o nego chega, não, o vereador fulano, deputado ciclano quer vir aqui, mas a pauta é essa aqui. Não faço pauta. Não, mas pode vir, vem, senta, vamos falar, mas sem pauta. Aí alguns vêm, outros não vêm. Ó, os que vêm, Hum, galera, basta vocês colocarem aí. Hã? Sim. Se a pessoa quiser pauta, ela vai ser alugada e a gente vai divulgar isso. Fazer, ó, esse é um podcast pago. Isso aqui está sendo pago para aham. ser feito assim e Dessa tal. É um forma. produto. Entendeu? No Tudão Cast com o Heitor não tem pauta. Entendeu? Entendi, É entendi. desse jeito. Não, mas fluiu super bem, mesmo Se assim. você quiser fazer, deve existir já o NutriCast. Você fazendo a sua pauta, chamando nutricionistas para conversar com você aqui e tal. Beleza, é um produto, entendeu? A gente vai alugar para você essa mesa, esses mesmos equipamentos, essas mesmas mesas, essa mesma televisão, tudo igual, só que não vai estar escrito Tudãocast, vai ser NutriCast, vai ser outra coisa. Hum, E aí, pessoal, muito interessante isso, porque se vocês quiserem produzir os seus vídeos, se vocês quiserem, então eu tenho trava com câmera, você quer um acompanhamento, você quer que a gente te auxilie de alguma forma na sua produção, você procura H2i Produções. O contato tá aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é isso. Então, muito obrigado mais uma vez. pô, gostei bastante. Os, Muito legal. os podcasts. A gente não teve podcast ruim aqui ainda. Mentira, tivemos 2. Tivemos 2 podcasts, mas já são mais de 100. Então, assim, tô com um número É. bom. Né? Um pra cada 50, Mas que é ruim ruim. é o quê? Não flui? Não. Um ruim foi o assunto, que não ia pra frente. Ah, Ficou sempre na ficou mesma coisa. engatado. Ficou um looping de 17, 19 minutos falando do mesmo assunto durante 19 minutos. E, meu Deus, não anda, não anda, não anda. E o outro, eu e o convidado, a gente tava bebendo cerveja, e a gente ficou muito bêbado e falamos muita merda e não deu pra postar. Ele cuidava da vida de uma Aí, pessoa. ou seja, corta, Não, ele falou assim, cerveja. cara, não dá pra postar isso. Ele cuidava da vida de um cara que é muito rico. Ele era o assessor de investimento do cara. E ele falou sobre investimentos do cara e tal, não sei o quê. Porque o fulano faz isso, o ciclano Expôs, faz jogou. aquilo, expôs um monte de coisa. Que ele falou, cara, não dá. Vou ser demitido se tu postar isso aí. Eu falei, não, tranquilo. Falou muita merda. Só isso. Só esses 2 mesmo. E é isso. Eu tenho o maior orgulho. Como eu te falei, isso aqui não é terapia, mas é terapêutico. Então, pra mim, é uma
uma honra ter vocês aqui. Sempre. Ai, obrigada. Eu gostei bastante. Galera, então, produção, vem pra cá. Não sei se tá ligado, acredito que esteja. Mais uma vez, isso aqui só acontece por causa de vocês. Se você gostou desse episódio aqui, manda pra alguém que você gosta. Se você não gostou, manda pra sua sogra, né? Alguém que você não gosta, porque a gente só funciona quando vocês colocam esse conteúdo aqui pra frente. Beleza? Então eu fico por aqui, até mais e valeu.